Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Esse nosso estúdio hoje foi super movimentado aqui, gente. Por quê? Estou falando diretamente de São Paulo. Essa edição especial que está sendo gravada aqui. Por quê? Porque eu quero sair do mais do mesmo, entende? Conversar com mais pessoas, mais profissionais, mais histórias, né? O intuito do canal é levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de famílias possível. Inclusive, se você está aí e não se inscreveu no canal, me dá essa bolinha, minha gente. Custa nada, custa nada. Já dá o seu joinha, comenta, compartilha, né? Ajuda a crescer essa rede. Quanto mais todo mundo participar, mais eu entender a relevância desse assunto e entregar para mais e mais pessoas, né? Então, colabore aí com o crescimento dessa rede de apoio, tá bom? E, aliás, falando em apoio, meu agradecimento para a Clínica Singular, da Gisele Albuquerque. Ela é psicopedagoga em São José do Rio Preto, uma grande amiga pessoal e que está apoiando essa edição aqui. Porque, assim como eu, estamos assim, alinhadas nesse propósito de difundir informação de qualidade. Então, Gi, muito obrigada, né, por proporcionar essa gravação aqui. E solta o videozinho da nossa patrocinadora. Olá, meu nome é Gisele Albuquerque, sou CEO da Clínica Singular Gisele Albuquerque. Há mais de 10 anos atuando na área da saúde e da educação, a Clínica Singular é a realização de um sonho, que surgiu há 5 anos. Sonho este de fazer a diferença na vida do outro. Em nossa clínica, contamos com equipe formada, especializada e supervisionada por mim. Nossos atendimentos vão de 1 a 17 anos. Atuamos na área da avaliação e intervenção precoce, avaliação e intervenção de dificuldades, transtornos do neurodesenvolvimento e de aprendizagem, alfabetização clínica, psicopedagogia ABA, neuropsicopedagogia, análise do comportamento aplicada. Contamos com um espaço externo para desenvolver habilidades psicomotoras e o espaço Kids, onde os pequenos podem aguardar brincando. Aqui em nossa clínica, nós temos como missão transformar, de que vale passar por essa vida sem fazer a diferença na vida do outro. É isso, pessoal. Então, você que é de Rio Preto e região, fica aqui a nossa indicação da clínica. A equipe é muito capacitada, a Gi é imparável, assim, ela está sempre estudando para tentar acolher o máximo possível as famílias, né? E a gente sabe que a gente encontra muita coisa por aí hoje em dia. É importante a gente separar o joio do trigo, sabe? Então, se eu tenho um compromisso, eu como mãe, né, de trazer para cá e tá do meu lado pessoas que eu acredito mesmo no trabalho que estão fazendo, né? E é isso. Então, Gi, pessoal da Clínica Singular, um beijão para vocês. E vamos ao tema deste episódio. Esse episódio, assim, a gente tava tendo quase uma reivindicação aqui, assim, nos bastidores, sabe? Porque só mãe atípica, que é uma luta só das mães. Teve gente que falou, não. Preciso contar a minha versão dos fatos. Então, a gente vai falar aqui sobre paternidade atípica com um pai de 3 autistas. Então tem muito a compartilhar aqui de informação e musicoterapeuta, até para entender essa profissão surgiu por quê, né? Como que ele caiu nisso e explicar para a gente como que funciona. A musicoterapia é igual a musicalização, qual é a diferença, que formação é essa, é indicado para todos os autistas, né? Então, bora lá conversar comigo, recebam com muito carinho Marcelo Serrato. Uma salva de palmas! Que honra estar aqui hoje, que honra ser recebido por você. E assim, quando você falou assim, vamos falar dos pais, né? Assim, eu tô nessa polêmica aí, mas assim, a gente vai falar vamos falar da verdade. Sim. E tem bastante assunto para hoje, né? Então você pode começar perguntando, porque se eu começar a falar, você vai ser... eu vou ser o Jô Soares, na verdade, não vai ser você, então vamos lá. Tamo junto, porque aqui é um bate-papo, não é uma aula, não é um seminário engessado. Vamos tomar uma água pra coisa melhorar, então. É só um bate-papo, mas é muito importante. Boa, hein? Outspod, né? É isso aí, bora viu? Lá. Ué. Bora lá, vamos lá. É muito importante pais também aparecerem e se mostrarem, né? Porque a gente vê mesmo um contexto da maioria de mães ali na luta, mas não são papéis que se invalidam, pelo contrário, e mais, que precisam ter mais exemplos de inspiração,
né? Para que seja reproduzido, né? Você, enquanto pai, você conseguiu achar um nicho de outros pais também, assim como a gente vê de grupos de mães, Marcelo? Sim, como pai eu vejo que tem muita gente aí, muita gente boa, pais profissionais, pais que assim, como eu, né, mudaram, se reinventaram na profissão e hoje são terapeutas ou são professores ou estão ali engajados em alguma coisa para os filhos, né? E também tem aqueles que a gente já conhece, que é essa porcentagem que o pessoal generalizou, que não participam, mas assim, esses pais que hoje participam, que estão mais assim, engajados na causa, esses assim, eu tiro o chapéu, né? Sigo alguns aí, né? Tenho alguns meus particulares, são meus amigos, né? E conheço assim o trabalho de cada um. Não só o trabalho, como a paternidade em si. Isso é o principal. Eu acho que nenhum trabalho seria tão assim, funcional, se não fosse o amor à paternidade. Isso para mim vale muito mais. Sem dúvida. O propósito acaba sendo esse, né? O nosso é muito pessoal, não dá pra gente separar, né? Não tem como. O pai do profissional, a mãe do profissional. Infelizmente porque, não tem como. Cara, é um bolo só, né? Eu escutei muito isso quando eu comecei a atender. Sabe assim, pô, mas você é pai, aí você não pode ser tão pai, você tem que ser mais profissional. Mas infelizmente a gente olha, não é nem infelizmente, assim, tinha crianças que eu pegava no colo, que eu tava ali, assim, sabe? Não é meu filho, mas a gente tá atendendo ali, a gente tá vendo. E assim, o nosso olhar acaba sendo um olhar mais profundo. Não vou condenar quem não é. Sim, e eu tenho uma frase, já começa com polêmica, vamos começar. Vai, né? bora lá. Assim, eu tenho uma frase que às vezes eu solto quando eu tô meio irritado, eu falo assim, eu acho que todo terapeuta tem que ter um filho com deficiência. Sabe por quê? Porque eu vejo, às vezes a gente vê algumas coisas aí, claro que não é a maioria, né? A gente vê por aí algumas coisas acontecendo e os terapeutas falam, porque tal criança hoje, não sei o que, mas a criança não sabe. A criança não sabe dizer o que está acontecendo. Então, muitas vezes a reação não é da criança. A reação não é o que ela, ou melhor, não é o que ela gostaria de estar fazendo. É o que ela consegue. É o que ela consegue fazer. Repertório que ela tem. E aí você tem toda uma ação antes dessa coisa ter acontecido. Então por que aquela criança chegou, ela engajava tanto na sessão, depois ela chegou, quebrou a sala inteirinha? Porque teve um antecedente, teve alguma coisa que aconteceu ali. Você vai descobrir, às vezes a criança não tomou o lanche dela. Às vezes aconteceu do tempo ter mudado, a criança ter se molhado na chuva, aconteceu qualquer coisa. Então assim, aí eu vejo, às vezes eu na minha caminhada, na minha trajetória, eu vi alguns profissionais dizendo isso assim, isso me entristeceu. De forma fria, né? De forma fria, eu falo assim, pô, então quer dizer, às vezes eu solto, eu falo, pô, eu acho que todo profissional teria que ter um filho com deficiência para saber como é que é. Mas eu aí, acho... Assim, você tá pegando pesado, Marcelo. Não, é porque às vezes a gente solta e fica. Porque a gente, como pai, não gostaria que acontecesse isso com os nossos filhos. Mas é que você tá reproduzindo a tua vivência. Exatamente. Né? Então, eu tenho uma grande amiga... E assim, a gente teve trajetórias diferentes nessa jornada da nossa maternidade. Eu fui colecionando sortes, Marcelo. Eu encontrei muita gente boa no meu caminho. Não foi sorte, né? Era pra estar na tua trajetória, era pra estar no teu caminho ali. Então, sorte a gente acha que é, mas não é, não. Mas assim, não... Deveria ser para todos, né? Mas eu coleciono mais histórias positivas, graças tá? a Deus. Essa amiga minha, Mariane Marangoni, um beijo para você. Mari, mãe atípica também, doida sequelada como eu, por isso que aqui no coração, tamo junto. A Mari, ela já teve toda uma trajetória de muito sofrimento por profissionais despreparados, inclusive de agressão ao filho dela, de deixar no celular, né? Então, ela é muito combativa, o discurso da Mari é de desconfiada e tal. Isso é muito justificável por tudo que ela vivenciou. Ela não vivenciou a mesma caminhada que a minha, certo? Então, assim, generalizar... não cabe a generalização, né? Mas o que a gente está compartilhando aqui são vivências, são histórias. Exatamente. E quando a gente compartilha... Não são todos, né? Infelizmente, você vê 1 ou 2 ou 3 aí que você vê na minha trajetória... Você não foi colecionando sorte? Não, graças a Deus. Não, assim, eu tive muito mais sorte do que azar. Assim, tá. Assim, se você for contar nos dedos de 2 mãos, é 1 em 10, assim. Mas assim, é uma coisa assim que às vezes você vê e você fala, pô... Aí você solta essa, né? Mas graças a Deus eu tive uma trajetória muito boa, assim. E claro, tem profissionais e profissionais. Infelizmente eu tenho que falar isso. Sim. Então eu também colecionei sortes. Isso até como pai.
Mas existem também, não só profissionais, como pais também. Assim. Ah, sim, pais, sim, assim, também. Mãe que deixa lá na clínica e fala assim, cuida aí que eu tô saindo pra fazer alguma coisa. Okay, terceiriza, né? Pode fazer, mas assim, qual é a tua participação nesse tratamento todo? Então, assim, eu como pai, eu cobro muito isso da mãe também, ó. E aí, como é que tá a vivência em casa? Então, assim, a gente precisa entender isso. É uma responsabilidade dividida e que não se substitui. A terapia, o papel do médico, do 40 terapeuta. Minutos, 40 minutos, 50 minutos de terapia. Isso, e o restante é em casa. O restante é em casa. Você tá ali, 40... foi bem comigo, mas como é que foi em casa? Então não vai valer, esse tratamento não vai funcionar. Então, assim, a família tem que estar engajada. Então é família, escola e terapia. É isso. São esses 3 pilares que estão dando sustentação ao tratamento do autista. E se a gente for generalizar, não é só o autista, né? Então, fica para depois. Sim. E aí, você hoje musicoterapeuta, mas hoje... essa não é a sua formação de base. Qual é a sua formação? Esse é um assunto, essa é uma longa história. Minha formação de base é tecnologia da informação. Certo. Sou formado em análise de sistemas. Trabalhei 27 anos, pra quem não sabe, eu sou 40, já tô 40, já tô quase nos 50, tá? Aí, você tem essa cara jovem aqui, mas eu sou quase 50. Ó, você viu nós dois bebês que a gente não entrega a idade, entendeu? Tem gente que acha que eu tenho menos que 20. Mentira, eu tô só zoando, mas enfim. Não, eu acho ótimo parecer mais nova. É isso aí, não quero parecer idade que bom. Nenhuma. É isso. Faz uns truques aqui, a técnica do óculos, né? A gente tá aprendendo a se posicionar melhor na câmera. O podcast é bom pra gente ensaiar essas paradas aí. É isso aí. Eu sou assim, é isso aí. Então, assim, a minha formação de base foi essa. Então, eu atuei por volta de 25 a 27 anos como analista de sistema. Comecei lá na informática básica, lá abrindo computador, mexendo. Hoje, não cheguei na programação, mas eu fiz muito trabalho de sistemas. Trabalhei com supermercado, automação comercial. Os caixas de supermercados quebravam, eu tinha que estar lá para arrumar. Cansei de ver sistema cair e tal. Enfim. E aí, na pandemia, a pandemia, sempre a pandemia, né? Eu já tinha estudado musicoterapia, eu comecei a minha formação de musicoterapia em 2018 para 2019. Comecei a estudar musicoterapia. Por quê? Por conta dos seus filhos. Vamos lá, aí outra história aí. Uma atropelando a outra. Vou continuar só do profissional, então, pra gente não se perder nos raciocínios aqui. Sim. Como, né? Porque assim, na verdade, eu fui mandado embora na pandemia e como eu já tinha feito a formação de musicoterapia, eu resolvi arriscar. Eu tive Vou dar continuidade. Tive propostas de concorrentes de um monte de empresas aí, mas eu, até às vezes contra a vontade da minha esposa, vou denunciar aqui. Vamos falar mal da Liliane. É isso aí. Jamais. E aí eu falei, não, eu vou assumir, eu vou tentar, porque eu amo o que eu faço. Então eu precisava, eu já tinha feito estágio, já tinha me formado, só estava esperando uma oportunidade. E foi quando aconteceu. E a gente vai contar esse capítulo aí mais tarde. Vamos lá, vamos continuar. Isso, e aí então, a musicoterapia veio pra você por conta dos seus filhos. Você tem 3 filhos. Sim, a história dos meus filhos é assim. Ela veio por conta do Rafa. O Rafa é meu segundo, é o do meio. Hoje ele tem 17 anos, é um autista nível 3. Tá? Então, vamos tentar contextualizar isso aí. O que acontece? O Rafa, ele foi o meu marco zero do autismo, foi o Rafael. Já tinha o Lucas tinha 4 anos até então, tudo dentro dos marcos, tudo bonitinho, tal, falava, conversava, escola, tudo certinho. Nasceu o Rafael, e aí com 2 anos, diagnóstico de TEA lá, tal, a gente perdeu o chão, não sabia de nada, não sabia o que era autismo, enfim. Minha esposa já tinha uma formação como professora, tal, então ela já sabia, já tinha ensinado o autista na sala, tudo. E a gente foi atrás, eu mesmo zero à esquerda, assim, totalmente leigo no assunto. Caiu o nosso chão, enfim. E aí, o tempo foi passando, começamos a fazer as terapias, e eu queria entender como eu poderia ajudar meu filho. Né? Isso eu vou falar depois, dos diagnósticos tardios depois, né? Então, assim, porque hoje a gente tem o Rafa, que hoje ele tem 17 anos, ele tinha 2 anos e foi diagnosticado autista clássico. Depois, mais pra frente, a gente foi entender que o Lucas, que é o mais velho hoje, que tem 21 anos, ele foi diagnosticado tardiamente. Mas ele é um autista nível 1. Então ele teve o primeiro diagnóstico, bateu no limite ali, mas não tinha certeza. No segundo, a gente já tinha mais certeza. Então aquela coisa da habilidade social já apontou bastante. Então, teve o diagnóstico ali cravado entre 12 e 13 anos. Então a gente já sabe. E o Theo, ele hoje tem 7 anos, quando ele nasceu a gente já sabia que poderia correr esse risco, então a gente já teve, os 2 anos já apareceram os primeiros sinais. Hoje ele é um autista nível 2. Então eu tenho o nível 1,
nível 2 e o nível 3. Olha aí, eu fui premiado, gente. Então, Não assim, é? Assim, a gente dá uma risada, mas não é nada fácil, não. Não é nada fácil. O negócio é... Mas rir, quando a gente ri das dificuldades, acho que é a melhor válvula de escape mesmo. Não tem outro caminho, assim, para deixar um pouco mais leve, né? Ou é sim ou é sim. É. Não tem, a gente não tem escolha. Então a gente às vezes brinca, né? Então a gente passa alguns perrengues aí, mas a gente às vezes tem que levar na esportiva. E eu sempre digo, né? Tem dias que você está bem e tem dias que você não está bem. O dia que eu não estou bem, hoje eu já prefiro não sair, eu não faço nada, eu vou com ninguém pra rua, porque eu sei que eu não vou estar bem pra responder. Porque a sociedade é isso, né? Às vezes acontece alguma estereotipia, alguma coisa diferente, um comportamento diferente, uma crise, alguma coisa, e aí você tem que ficar se justificando. Tem dia que eu tô com força total pra justificar. Eu nunca precisei brigar com ninguém na rua. Mas assim, tem horas que você não tá bem. Sim. Você não tá afim de falar nada. E aí você tem que ficar explicando. Gente, hoje a gente tem, graças a Deus, a gente tem bastante coisa, bastante informação. Mas antigamente era muito difícil, muito difícil. Então assim, tinha horas que a gente... Hoje ainda sofro disso um pouquinho, mas já aprendi. Menos. E na verdade acho que já mais calejado também, né? Assim, não é novato nessa luta. Às vezes é mais com a gente do que com a gente mesmo do que na rua. Porque assim, os meus filhos gostam de, com exceção do Lucas, o mais velho, gostam mais de ficar em casa. Mas os outros dois, meu filho, é rua o tempo todo. Eles gostam de sair o tempo todo. Pra eles é diversão garantida, entendeu? Se estivessem aqui, estariam aqui pulando aqui no estúdio aqui, estavam aqui. Eles gostam de rua. É isso, né? Cada um tem a sua. Nenhum autista é igual ao outro. Sim. Então, assim. E vocês foram aprender isso na prática. Nossa, né? Deus, Na prática. Porque como então do Rafa os sinais foram mais clássicos, foram evidenciados logo, sim, né? Sim. Mas aí também vocês tiveram que aprender uma outra forma de interação e estimulação com assim, o Lucas. E até como pai, pra mim, aí vou entrar naquela questão, né, da masculinidade, do pai, daquela coisa do pai de família. Pô, a gente é criado naqueles moldes tradicionais, né? Família italiana, né? Minha família é italiana e tal. Não, porque meu filho vai ser médico, meu filho era autista. E o meu mais velho, quando chegou a possibilidade do Lucas ter o diagnóstico, foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, pra entender o diagnóstico do meu filho mais velho, eu demorei muito pra entender isso. Eu não cravava, eu não aceitava isso. Então, pra mim, assim... Porque o meu filho, se você vê ele hoje, o Lucas, ele conversa, ele não é de bater papo, mas ele conversa, ele fala aquilo que você pergunta. Mas hoje ele crava muito mais sintomas do autismo do que antes. Mas assim, quando era criança, não passava despercebido. É porque a demanda das crianças é muito menor, certo? Exato. Então, aquela criança que, tudo bem, não cumprimentou aqui, hoje mas aí vai crescendo, é diferente, a expectativa é maior. Após a pandemia, o Lucas só, assim, apresentou muito mais comportamento de interação social, assim, ruim, do que agora, porque hoje ele tá completamente isolado em casa. Você tem que brigar para ele sair do quarto. Hoje as coisas que ele faz é tudo online, faculdade ele faz online, e assim, é muito difícil. Porque assim, foi depois da pandemia que piorou a situação. Porque aí isolou, parou aquela parte que é tão importante dessa exposição para dessensibilizar, né? Foi quando ele entrou na faculdade, ele já estava na faculdade, ele conseguiu encarar uma sala com 30 pessoas, 40 pessoas. Pô, eu comemorei, né? Falei, não E aí chegou a pandemia, destruiu tudo. Enfim, mas a gente vai tentando levar. Sim. E agora a gente vai se reinventando. Como sempre, a gente vai se reinventando. Não tem outro jeito. Ou vai, né? Ou vai. É o sim ou sim. Ele tá fazendo faculdade do quê? Ele tá terminando design gráfico agora, que ele é autodidata, mas está fazendo a faculdade porque ele precisa fazer. Da formação, né? A formação. Assim. E ele estava fazendo psicologia, que ele sonhou em fazer psicologia, mas ele teve... Aí começa as coisas do autismo, né? Aí posso falar abertamente esse assunto, porque... Né, ele teve um problema com o grupo. Primeiro bimestre ele teve um problema com um grupo de fazer um trabalho. Ele fez o trabalho praticamente sozinho. Trabalhos em grupo, né? Normal. Sim. E ele fez, e como ele tem essa dificuldade de interação social, ele não falou pra ninguém que ele fez o trabalho sozinho. Quando ele foi ver o grupo, estava fazendo outro trabalho, sendo que ele não tinha comunicado aos outros que ele tinha feito o trabalho em si. E ninguém sabia. E ele achou que ele foi ignorado. Aí pronto, ele cancelou a faculdade. Ele cancelou a faculdade. E aí, o que eu vou fazer? Eu olhei pra cara da minha esposa, o que a gente faz? Não faz. Ele vai ter que sofrer as consequências. Porque a vida é assim. É assim. Hoje ele tem 21 anos, ele precisa saber disso. Ele cancelou e ele não volta mais, porque na cabeça dele ele achou que os caras ignoraram ele.
E aquilo foi uma barreira tão grande, uma rigidez tão grande disso que não... E pra ele já escreveu mais de 8.000 artigos aí de música, porque ele se diz crítico musical. Então ele escreveu, só que tudo sites em inglês. Não é sites em português. Então assim, eu nem sabia que ele tinha feito tudo isso. Quando ele revelou em casa, foi, nossa, fez tudo isso. Assim, tudo site em inglês. Ele é inglês autodidata. Ele assiste um Netflix, ele consegue fazer a tradução simultânea. Então assim, é um cara que é um gênio. Mas a interação social dele é complicada. Então esse é o nível 1. Então quando a gente fala assim, ó, pô, o nível 1, ele é leve, tá tranquilo. O nível 1 às vezes é o que dá mais problema. É o que dá mais BO ali pra gente, é o nível 1. Porque quando os BOs que ele dá assim pra gente, a dor de cabeça é grande. É que é difícil pra sociedade. Por exemplo, o Rafa conta com uma compreensão maior. Exatamente. Por ser mais visível. Exatamente. O do Lucas não tem cara. Não tem cara. E Então, o Theo é uma criança, bonitinho e tal, não sei o que. Ainda criança, então também é mais perdoável, deixa passar. Mas o Lucas não. O Lucas, a exigência com ele é implacável. Né? É um adulto. Né? É implacável. Então, esse peso, né, da demanda... O meu marido é autista e eu fui percebendo também uma piora comportamental dele com o tempo. Social. Não só da interação social, mas de rigidez. Mas pós-pandemia? Não foi pós-pandemia, mas foi, acho que de tempo mesmo, né? Acúmulo de demandas e responsabilidades, Marcelo. Entendi. Então, assim, meu marido, a gente solteiro, era um normal, menos cobrança, menos pressão. Quando casamos, já era um pouco diferente, para ele lidar com as coisas, então... Hoje ele trabalha. Ele trabalha no cartório, né? Ele é concursado do cartório. O cartório já funciona de forma muito burocrática e se engessou mais. Isso deixou assim exponencial ao cubo, né? Elevou a forma burocrática de funcionar. Repartição pública é complicado. Cara, e aí, depois da paternidade e ainda mais do Arthur. Então, foram muitas demandas que precisavam ser feitas, as estimulações do Arthur. Então, tinha gente em casa todo final de semana e traz criança pra cá, porque eu sou a tia da recreação, e quebra de rotina. E eu deixei ele doido. Tipo assim, o que tava ruim piorou, assim. Então, a demanda da vida adulta, das responsabilidades, né? Porque é isso, uma pessoa solteira você tem uma demanda, casado você tem outro, pai você tem outra ainda, um pai atípico muito mais. Então começou a ter piora mesmo comportamental dele, de ficar mais disfuncional, né, mais assim, depressivo, introspectivo, rígido, escravizando a gente assim, em rituais de rotina completamente sem noção, né, assim, sem... então... E, de novo, um cara, assim, autista nível 1, que em tese, aos trancos e barrancos, foi na vida, né? Mas eu acho que na vida adulta, ela é muito implacável mesmo com um autista nível 1. Porque essa falta de habilidades sociais determina a tua qualidade de vida ou não. Infelizmente é isso. Né? Das relações que você constrói com amigos, um casamento, entre pai e filho. E o próprio convívio social, né? Que a sociedade é assim. Você tá numa cidade como São Paulo, uma cidade grande, uma cidade dinâmica. Tudo aqui, você olha aqui a janela, né? Tá bonitinho hoje. Segunda-feira de manhã não vai estar assim. Vai estar cheio de carro. Então, assim, hoje lá no interior é um ambiente mais tranquilo. Sim. Então, assim, todo o lugar, o ambiente... Quando a gente fala do autismo, quando a gente fala de fatores ambientais, tudo isso contribui. Então, assim... a gente que tem que ser metódico numa cidade que é dinâmica... Complica um pouco, né? Porque, assim, quanto mais rígido você for, mais sofrido é. Porque não dá pra gente controlar todas as variáveis de um dia inteiro. É muita variável. Um monte de coisa que pode acontecer. E a sua capacidade de lidar com aquilo, então, do Lucas, ele não conseguiu solucionar. Aquilo, assim, foi uma barreira tão grande. A faculdade, olha como, assim, né, o tamanho do impacto disso, né? Pra mim foi triste, porque assim, era a segunda faculdade dele, segunda graduação, e aí eu fui com ele lá, assim, a gente tá quase terminando lá a FMU lá de design gráfico, ele teve um probleminha lá com online lá também numa prova, fui lá resolver, porque ele tinha uma vergonha de falar mas ele conseguiu desenrolar, mas na hora que ele cancelou, não teve como, ele foi lá, ele mesmo cancelou sem falar com a gente. Você já cancelou? Já cancelei. Então vamos. Então agora nesse momento a gente vai respeitar.
mas ele vai ter que sofrer essas consequências. Lidar com as consequências disso, que a vida é assim. Dói na gente, mas ele vai ter que entender. Dói na gente quanto pais, assim, porque você vê o potencial dele. Você vê assim, quer dizer, tem toda a capacidade intelectual, cognitiva, de desenvolvimento, muito a contribuir. Mas aí olha o peso do emocional. Exatamente. O peso, né, dessa falta Esse é de o autista habilidade nível social. 1. Nível 1, gente, senhores e senhoras, nível 1. Esse é o nível 1. Então não fala, às vezes as pessoas falam pra mim assim, Marcelo, quem que te dá mais trabalho na tua casa? Às vezes eu falo, às vezes é um, Sim. às vezes é outro. Sim. Pela questão de manejo, o Rafael dá mais trabalho ao nível 3. Mas a questão de quando você tem que bater boca, discutir, explicar, o Lucas me dá muito trabalho. Porque é o cara que é racional. Ele é tão racional que ele discute e ele prova que ele está certo. Tem horas que ele, por exemplo, uma coisa tão simples, ele não fechou a porta de casa, ele não fechou o portão para entrar em casa. Mas ele vai bater na tecla que ele fechou o portão. Porque ele fechou o portão. Mas quem foi que fez? Se você não tá aberto, vocês abriram. É assim, é nesse nível a discussão. E aí você fala, sabe? É que isso cria um estresse do dia a dia, Teve uma vez, assim, um fato que eu também não tenho problema de abrir isso, porque algumas pessoas sabem. Ele teve uma discussão muito feia comigo lá e com a mãe, uma situação lá em casa. E aí, sexta-feira, a gente tem um hábito, assim, de comer uma pizza e tal, chegamos do trabalho e tal. Ainda não tava como musicoterapeuta, tava trabalhando na TI ainda, né? E aí tem uma discussão meio pesada, né? Entre eu e ele ali, porque ele batia muita boca. E eu, como pai, pegava pesado com ele. E aí, simplesmente, eu fiz o meu pedido da pizza. Quando chegou, o cara veio entregar a pizza pra mim, chegou uma rota atrás da pizza. A polícia. Eu falei, o que é isso? Eu poderia falar com o senhor Marcelo? Gente, aquilo acabou comigo. Olha só. Aquilo acabou comigo. E assim, ficou assim, sabe? Eu falei, o que tá acontecendo? Aí ele falou, foi uma denúncia de maus tratos. Eu falei, maus tratos? Por quê? Porque eu discuti com ele foi lá, ligou pra 190, eu quero que você leve meu pai embora. Olha só. Então assim, a gente ri hoje, mas assim, pra mim... Sim. E aí o Rafa, naquele dia, não tava num dia bom, eu convidei o rapaz pra entrar em casa, o policial. E isso, ó, a minha casa aqui ver você. Vem cá, fica falou, aqui. Então, desculpa aí e tal. E aí, várias vezes ele chegou a fazer. Ele chegou a passar na delegacia e denunciar os pais. Ele já fez isso aí, voltando da escola, ele fazia isso. Então, foram vários episódios. Então, esse é o autista nível 1. Ah, mas tudo bem, pra você que tá vendo aí o podcast, pode achar, não, tá falando demais. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o nível 1 é aquele autista imprevisível. É aquela coisa. Então, assim, a gente vamos falar de colecionar sortes, né? Tudo bem, sempre é mais sorte do que azar. Mas tem esses perrengues que a gente tem que passar, não tem jeito. Sim. Infelizmente é isso. Como é importante, assim, eu sempre fico muito grata, Marcelo, a todas as famílias que gentilmente se abrem. Porque, cara, que senão tá todo mundo passando muito perrengue, né? Só que a gente fica nessa de medir palavras, fácil, de medir as coisas e tal. Comigo não. E não precisa ser sozinho, né, cara? É tão legal quando a gente escuta alguma outra história que a gente pode se identificar e falar, eu sei o que você tá falando. Porque né? a galera às vezes floreia muito o autismo, né? Eu acho que com o autismo, hoje eu tenho uma outra forma de pensar. E graças a Deus, assim, a gente sabe que precisa amar muito. Precisa amar muito, né? Sangue do nosso sangue, a gente já ama de naturalidade do ser humano, a gente já ama, né? Natureza do ser humano, a gente ama nossos filhos. Mas aí, quando o autismo chegou, a gente aprende a enxergar a vida de uma outra maneira, né? E aí, tem muita coisa boa, Claro, não é romântico, não é. Mas tem os perrengues. É lógico que tem. E os perrengues não são fáceis. Então, a gente faz uma média, né? A gente tem que aprender a fazer essa média todo dia. Todos os dias a gente vai se reinventando e fazendo essa média. O que deu mais? O que deu menos? Vamos dividir? Vamos fazer? É uma equação, uma matemática. É isso. E mais até, assim, às vezes vem alguém falar comigo, né, assim, do canal. É porque você acham que, por exemplo, eu tenho que fazer mais denúncias, ou mostrar mais coisas, ou mais não sei o quê. Fácil falar, né? Cara, eu falo assim, as pessoas não têm ideia porque isso é visceral emocional pra gente. Eu não tô relatando um negócio distante de mim. Eu tô relatando o que eu vejo com as minhas amigas pessoais, as famílias que estão no meu... Isso me destrói.
Então, é importante, na nossa caminhada, a gente conseguir, muitas vezes, barrar uma distância segura, assim. Sim. Então, eu também me permito ter uns dias mais poliana, sabe? Assim, ai, que maravilhoso, lindo, ótimo, Poliana. maravilhoso. E no outro, tipo, Sensacional. cara, tá merda, tá foda, putz. Aquele dia que parece noite, né? É isso aí. Mas, e a vida é assim. Então, tem vezes que eu estou mais aberta, mais disposta para Exatamente. determinadas brigas, conflitos. E tem vezes, cara, eu não tenho. Por quê? Porque naquela tarde eu tenho um monte de estimulação com o meu filho. Eu tenho que, depois, se eu ficar me consumindo e brigar isso, eu não consigo, por exemplo, ele é um seletivo alimentar severo. Ficar lá fazendo todas as firulagens para passar uma associação positiva com o alimento e não me perder. As pessoas não fazem essa matemática. Elas não fazem nem ideia do que está Não acontecendo. faz essa matemática. Porque uma coisa é você discorrer um assunto só do conceito. Outra coisa é você viver aquilo, né? Então, muitas vezes, né? eu vou te falar que, assim, muitas vezes não dá tempo de chorar, né, Marcelo? Não, Sem tempo, né? Sem tempo. Não, hoje não encaixou Hoje na minha não agenda. não dá pra chorar hoje, não. Hoje não deu. Isso acontece muito. E aí, às vezes, eu venho fazer algum episódio, eu choro ridiculamente. Às vezes não tem nada a ver. E tá tudo mas bem. aí eu vejo assim, olha, eu não tive nem tempo de processar todas essas coisas, não deu tempo. Aí, então, eu parei, o momento que eu parei foi ali no Quando a podcast, gente discorrendo vai ver- sobre isso, né? E aí, eu né, assim, desmorono, não consigo, né, segurar. Mas, de novo, porque, cara, nosso envolvimento, somos pai e mãe. Não tem como que você tira casaco, põe casaco. Não tem dessa. Essa é a minha grande não é indagação. Eu sou muito, hoje assim, como profissional, eu sou muito procurado por ser pai. Mas ao mesmo tempo eu deixo muito claro para as famílias, eu falo, eu não vou fazer milagre com teu filho, porque não depende só de mim. Eu vou dar o meu máximo, vou fazer quem porventura vier a ver esse podcast e foi meu paciente sabe disso. Eu sempre deixo claro. Eu falo assim, olha, eu vou fazer o possível, ter dedicação vai ser total. Mas eu não dependo nem da minha dedicação. Às vezes eu dependo de como ele chega para mim. Isso é o mais importante. Você falar de terapia, então eu criei todo um plano ali para aquela sessão. E aí ele chega, pumba, não quer fazer o que eu propus. E aí? E aí, se vira nos 30. E aí a mãe, você não fez nada? Você não fez nada? Não, calma, a gente fez. Então assim, vamos voltar lá para a recepção, o que aconteceu? Ele não tomou o lanche dele, ele não tá legal. Vamos lá, vamos voltar, toma o lanche, volta para a sessão e aí vamos fazer o que dá. Isso. E às vezes, aí algumas podem dizer que a gente está enrolando, mas não é. Como é que aquela criança chegou? Como é que aquele adolescente chegou? Aí eu sempre faço aquela comparação. Quem passou comigo sabe disso. Eu sempre faço aquela comparação. Se põe no lugar daquela criança. Quais são os dias que você não está bem? Porque chega um cara que você nem conhece, que você está criando vínculo, e o cara tem. E você fala, esse Te cara dando aqui, demanda ainda. Te dando demanda, eu não vou fazer nada Fala, assim. não, sai Essa canequinha fora. aqui, você colocou o que? Água aqui, eu queria achar, filho. Sai fora, não vou tomar isso aqui, não. Toma. É isso, é mais ou menos isso. Então, assim, é só se colocar no lugar que você vai entender um pouquinho. E, claro, a gente tem que estudar muito, conhecer o que é o autismo e tudo mais. Enfim, gente, mas, assim, não vejo... Hoje, a gente olha de uma forma tão... E, às vezes, a gente, com os nossos próprios, a gente se engana. A gente fala assim, não, meu filho é assim, eu conheço. Mas tem dia que você não conhece. Tem dia que eles não estão bem e você não sabe o que fazer. Hoje eu passei por um perrengue aí de manhã, mas... Tá tudo certo agora. Tá respirando ainda, sem aparelhos sem aqui aparelhos, esse horário da noite aqui. Tá sossegado. Passei um perrengue de manhã, ele desorganizou, mas tá tudo bem, tá tudo bem. A gente sabe como lidar com isso. Mas hoje de manhã a gente não estava bem para lidar com isso. Então o Rafael desorganizou bastante de manhã. Porque ele foi fazer uma apresentação que ele foi fazer na escola lá, e tudo bem, foi bonitinho. Quem viu a olho nu falou, tá bem, tá ótimo. Quando ele saiu de lá, que era um ambiente cheio de som, ele ficou desorganizadíssimo hoje. Então ele deu trabalho o dia inteiro hoje pra gente. Então assim, agora tá lá. Saí de casa, ele tava dormindo lá. Coisa que ele não faz. De tanto desgaste. De tanto desgaste que ele teve. Né? Dessa a sobrecarga. Gente tem isso, gente. Quantas vezes você não chega em casa e fala assim, pô, tô só o pó, desaba. Gente, pelo amor de Deus, ele tá só se pôr no lugar. Não é um bicho de 7 cabeças. O autismo, ele é complexo, ele é um espectro, né? Um quebra-cabeça. Mas a gente também é um quebra-cabeça. A gente também... Eu acho que eu não tô falando nenhuma besteira, pelo amor de Deus, né, gente? Não, de jeito nenhum. Assim, gente, é o que eu penso. E, assim, é a vida real sinceridade isso, é tudo, né? E isso é a vida real. Esses perrengues que a gente enfrenta,
que é muito diferente de quando é uma família típica, né? Porque, claro, todo pai e mãe tem preocupação, mas, gente, nem se compara na intensidade, na montanha-russa, tipo, que é porque é isso, tá bem, de repente não tá, e tá de novo, aí, tipo... Então, coisas que a gente não espera, que a gente também não tá preparado para aquilo. E nem todos estão afim de passar esse perrengue junto com você. Sim. Então, assim, é complicado, né? E a família, às vezes, você, pô, não sei lidar com isso. Mas você já tentou? Então, eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas. Então, né? Você já tentou? Vem comigo. Vem cá, vamos junto. Estamos aprendendo essa caminhada, rola, né? Mas 99% das vezes não rola. A rede de apoio é complicado. Então, assim, a gente tem uma carga pesada aí, mas é um assunto... É uma outra conversa, uma outra live... É uma live mais triste. A gente não tá falando de tristeza aqui, né? Estamos falando da realidade. Mas de novo, então o quê? Coisa boa, coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, né? Tipo assim, por quê? Porque é isso, né? A vida é assim. É o perrengue. Eu vim aqui para São Paulo, né? Para essa edição especial aqui. Então, ontem de manhã, meu filho teve terapia. Era dia de brinquedo na escola, mas também era dia ia ter brincadeira molhada, porque é sempre complicado. Sabe? E aí, como ia ter essas atividades por conta antes da Semana das Crianças e tal, enfim, todas as parafernálias que arrumamos para ele levar foi sem o brinquedo. Então, aquela despedida da saidinha lá da escola depois para pegar a estrada já também não era isso, porque aí aquele perrengue e volta para buscar o brinquedo, porque como era um dia de atividade diferente, eu queria que ele aproveitasse aquilo. Então não era o dia de eu ser rígida também aqui no manejo, né? Então aí também já, né, pega estrada, já assim desestruturada, tipo 2 semanas atrás eu estava fazendo a apresentação de um seminário que teve em Jales, que é lá no interior de São Paulo, pertinho de Rio Preto, né? E aí todo mundo que estava, os organizadores, assim, os palestrantes, né, do evento e tal, foram almoçar. Falei, eu não vou, eu vou, porque eu fiquei na casa de um tio meu que mora em Jales. Falei, eu vou no meu tio para ver meu filho, né? E isso que, assim, eu pedindo criança emprestada. Então, meus primos me emprestaram a Bebela, que é a priminha do Arthur, porque para eu ir para Jales, enquanto eu ia ficar lá no evento, para ele ter a companhia. Não, aí já aquela organização toda para conseguir, né? E aí, a hora que eu fui, na hora do almoço, ele tava bem desregulado, porque tinha dormido tarde, lugar novo, eu também não tava ali, tava cansado. Eu quero falar, ele dormiu tarde. Não é o autismo, ele dormiu tarde. Isso, dormiu tarde, exato. Só que aí, a capacidade de se manter regulado pro autista acaba sendo mais difícil. Aí, a hora que eu fui na hora do almoço, tinha 1 hora ali pra almoçar, eu fui lá ver, ele estava montando uma batalha de dinossauros na mesa que seria servido o almoço. Ai, Marcelo, juro por Deus. Eu cheguei na minha tia, eu vi aquela mesa, eu falei, caramba, tipo assim, daqui a pouco vai apitar o forno, vai ver o pessoal com a panela e para desmontar a batalha de dinossauro. Vai acabar com a brincadeira dele. Aí aquele chororô, gritei, tentando negociar com um pedaço da mesa. Não vai. Meu tio, que é o dono da casa, meu tio é cadeirante, então tinha um lugar que a cadeira encaixava melhor. E ele, não, porque aqui não é pra mexer, e não é que não. Que é o que ele tava montando. Pra ele é importante aqui. Ai, Marcelo, eu sei que... Aí, assim, não conseguia ajustar aquilo em 1 hora do meu almoço, não almocei. Voltei, que eu não sabia nem onde eu estava para fazer a apresentação do seminário, né? Então, e já aflita, porque daí à noite também, por exemplo, ia ter uma confraternização, mas ele também não estava regulado, e deixar ele desregulado com outras pessoas cuidando. Cara, a gente tá sem pressão o tempo inteiro. Você tá no lazer, você tá com pressão. É uma bomba relógio, né? Você tá com pressão. Então, os estudos dizem, né, que o pai e a mãe de autista, o hormônio do cortisol não baixa, né? Tá sempre... e a gente vive em 320, aí a gente vive acelerado. Não é? Aí as pessoas ainda às vezes rotulam, né? Você tá agitado, você tem TDAH, você tem autismo? Muitas pessoas me perguntam isso. Eu não tenho problema nenhum de responder, tá? Eu não tenho nenhum diagnóstico de autismo fechado. Não tenho. Eu fiz alguns protocolos de rastreio, não apontou, não deu nada, mas o TDAH,
pode contar aí que eu tá no 600% aí, se for. E a gente vai entregar laudo pra esposa também ou não? Deixa quieto. Assim, eu prefiro que ela fale, mas eu já tenho o laudo fechado dela. Que E ela tem o laudo fechado meu. Então é isso. É tipo isso, né? É isso, uma ponta pro outro. É que a gente já identifica as características, ainda que não feche, então, o Se diagnóstico, a gente identifica, né? Se você for ver, hoje eu tenho várias coisas assim, a gente costuma entender assim. Quando a família atípica, ela vai se tornar atípica. Mas não assim, ela já é atípica por natureza porque tem um autista no meio. Então assim, como você falou, né, do teu esposo, dele ser metódico. Então a gente acaba sendo metódico por causa da metodologia dos nossos filhos. Olha que louco. E assim, você vai acabando entrando no eixo com eles. Então hoje, por exemplo, eu tenho coisas também que eu tenho que fazer com os meus filhos, que eu acabo tendo que fazer tudo regradinho. E às vezes pinto os imprevistos. Eu consigo lidar bem com os imprevistos. Já a minha esposa não consegue lidar tão bem com os imprevistos. Não quer dizer que ela seja autista ou eu não seja autista. Isso não quer dizer nada. Porque o que vai fechar é o diagnóstico ali, é o neuropsicológico, você tem um registro. Sim, cumprir todos os critérios. É isso. Então, assim, quando as pessoas me perguntam por que tem 3, aí você vai começar a pesquisar na família. Então tem traços no meu sogro, tem traços no meu pai. Fala, olha, querido, deixa eu mostrar aqui a linhagem real do sangue meu Deus. azul, né? Sogro, que eu brinco que lá na minha casa tem pedigree. Tem, na minha casa tem pedigree, né? Pedigree. Se eu conhecesse minimamente o autismo, como eu conheço hoje, não dava pra eu fingir um espanto no diagnóstico do meu filho, Meu avô, o pai do meu pai, ele escutava eu especificamente, eu chorar e falava, tira esse moleque daqui. Ele não queria ouvir eu chorar, porque o choro incomodava ele. Assim, aquele choro de criança, de bebê. Tira ele daqui. Ele não queria nem me pegar. Assim, eu soube, porque eu não o conheci, mas eu soube que ele nem me pegava no colo. porque ele chorava. Tamanho assim, incômodo. Então, assim, porque era incômodo. Ele consertava a rádio ali, tinha os rádios que ele consertava ali, ficava só naquilo o dia inteiro, não saía daquela atividade. Então, assim, traços de autismo. Tava ali, né? Sempre esteve ali. Meu sogro, tem várias pessoas da família que quando você vai pescar, você pega várias coisas. Então a família atípica, daquele mato saiu coelho ali. É lógico, não é muito simples. A hora que tem um diagnosticado, pode passar o pente fino no redor, que aí a gente entende o porquê. E aí quando as pessoas me perguntam, Marcelo, você também é autista? Assim, não que eu saiba. Não que eu saiba, e tem muita gente que fica doido quando eu falo, porque quer ouvir eu falar que eu sou autista. Agora eu pergunto, o que vai diferenciar na minha vida se eu falar que eu sou autista ou não sou? Primeiro que eu não vou usar isso, essa é a sinceridade bate, já teia, né? Vamos falar que é teia, né? Então assim, vamos falar, isso não vai me diferenciar de ninguém, porque eu já sei me virar sozinho, eu já trabalho, eu já passo os meus perrengues, eu me viro sozinho. O que vai me ajudar a me compreender? Eu já me compreendo. Isso, eu não vou usar isso a meu favor, porque eu conheço uns aí que eu não vou dizer os nomes, mas eu conheço muitas pessoas que fez um monte de coisa, um monte de presepada na vida. Eu sou autista. Depois, descobriu autista. E aí usa aquilo ao seu favor. Como desculpa, né? Desculpa. E não é legal. E não é um abre-alas pra isso, não é? Exatamente. Porque então, é igual vocês, tipo de pessoa. igual vocês com a questão do Lucas de ter deixado a faculdade. Cara, doeu pra caramba, mas é isso, é a consequência da atitude dele, né? Então, eu também detesto isso e muitos autistas adultos que ficam, porque não tem que mudar, tem que aceitar como eu sou. Não, pera lá. Não, pera lá. É isso. Né? Não. O que mais tem essas comunidades de autista adulto aí, tá feio o negócio. Deixa pra lá, pula essa parte. Né? Cara, primeiro que assim, eu falo que a visão de mãe e pai nunca vai ser igual a do filho, sendo autista ou não. O que eu quero, o que uma mãe quer para um filho, nunca é o que o próprio filho quer, entendeu? Aí, assim, alguns terão a capacidade de desenvolver isso sozinho e outros, os pais serão os representantes. E não tem como a gente não falar para os nossos filhos, Marcelo. Como não tem como. Né, tipo assim, ó. E eu já ouvi muito isso, a família fica autista. Não é que a família fica autista, a família está dentro de um esquema que já foi montado ali dentro. Você pega uma família italiana tradicional, como a minha, todo mundo fala alto, todo mundo vai comer, é isso todo mundo mesmo. Fala gritando. Aquela coisa, pra nós é uma festa, mas tem gente que se incomoda com aquilo lá. Você vai no restaurante, você queima o filme, todo mundo falando alto e tal. Mas pra nós é divertido, pra nós é legal, né? Então você pega uma família mais tradicional, aquelas famílias chiques assim, tal, você não pode falar nada. Então um autista nessa família, nossa, choca. Choca. Sim. Então assim, eu como família tradicional italiana, quando teve o diagnóstico do Rafael, que foi o primeiro diagnóstico, nossa, assim, eu ouvi algumas coisas assim, claro que ninguém nunca falou pra mim
Mas eu ouvi, nunca tivemos um assim na família. Da onde veio? É dele ou é dela? Entendeu? Assim, na época foi difícil ouvir isso, né? Eu ouvi por terceiros, eu não ouvi das pessoas que falaram. Mas tudo bem, hoje eu compreendo e bola pra frente, Tipo, porque já passou, né? É ignorância. Mas né? é ignorância. Então, assim, ignorância não é nem do sentido aquele... pejorativo, de ignorância, de desconhecimento e aí mesmo, depois que isso aconteceu, a gente já descobriu vários casos nas duas famílias de autismo, tanto na família da esposa como da outra parte. Então, assim, gente, é assim, nada como um dia após o outro. Não é assim, olha o tempo vai te mostrar. Não é isso, é porque pode acontecer. Sim. Hoje o índice de autismo aí é isso, é 1 a cada 36 aí nos Estados Unidos, aí aqui tá mais ou menos perto disso. Sim. Né? Não tem os números aí, mas a gente sabe disso. Sim. Então, a galera tem que não é começar... jogar praga. Se você não é mãe de autista, não é tia, nem vizinha, nem vó, nem colega, você vai ser. Não tô jogando praga, é estatística. Não é, gente, é estatística. E assim, e aí fala assim, por que a primeira pergunta que fala, por que naquele tempo lá não tinha nada disso? É tipo que nem a brincadeira que a gente faz, né, do cara que é da família raiz, né? Pô, a gente tomava água da torneira, a gente dava de pé no chão, não acontecia nada. Hoje a gente fala assim, pô, a criança pegou, meu Deus, vai no pediatra, não sei o que, o segundo filho, você, não, tudo bem. O terceiro fala, tem almoço aí? É bem assim. Então, assim, mas assim, naquele tempo não tinha tanto autismo, né? Agora, assim, não era diagnosticado. Mas você vai começar a pesquisar, você vai ver que tem muita gente. Sim. E assim, a gente se reuniu aí no pessoal do colégio, aí lá das antigas do colégio, a gente se reuniu pra conversar, tal, saiu o papo do autismo. A gente falou, pô, gente, se a gente começar a pesquisar na nossa sala de aula lá na 8ª série, pô, tinha um monte de cara de inclusão e tudo doido. Os caras falam, doido, a gente fala doido porque a gente tá brincando. Claro sim, gente, né? ó, se vier com esses charupice aqui, porque eu não suporto que fique com essas coisas. A gente não tá com formalismo, a gente tá dividindo experiências. Exatamente, e a intenção é aproximar. Não tem, tipo assim, qual é o termo? O termo é que você se aproxime e a gente vai caminhar junto. Fim, é isso. É isso aí, claro, é o objetivo. Então, assim, é isso aí. Então a gente vai olhar por que no passado não tinha, porque não tinha o diagnóstico. Simplesmente isso. E hoje, não, por que tem tanto diagnóstico de autismo? Porque onde que acontece? Como é que acontece isso? De onde que vem? Não, gente, é genético. E ponto final. E ninguém descobriu ainda de onde vem. Sim. Se fosse fácil assim, meu maior desejo é que não fosse ninguém autista na minha família. E aí? É fácil descobrir isso? Não é fácil descobrir. Não. Por que o cara muda de humor de um dia pro outro? Aí vai falar, não, mas isso é só bipolaridade, isso é só DDH, não é autismo. Pra pessoa assumir a palavra autismo, é que é o BO. Tem um estigma ainda sobre isso, né? É o estigma. Então, você sabe até, Marcelo, que assim, eu quis... Quando a gente teve o diagnóstico do Arthur, né? Logo de cara já ficou muito claro o autismo do meu marido. Mas até então, ele assim, não vou mexer com isso. A primeira coisa que acontece não vou mexer com isso e tal, não sei o quê. Só que é o que eu disse, foi piorando com o tempo, as questões comportamentais. E aí precisava de intervenção, precisava de ajuda, por quê? Porque, cara, tipo, tá todo mundo nos quimba, entendeu? Todo mundo doido já, tipo, né? Tá todo mundo daquele jeito. Sabe, assim, e aí, de novo, então... Pelo Arthur, que é meu filho, ele é criança, eu ainda falo e faço por ele, mas você é adulto, cara. Você precisa se posicionar como tal. E aí, tendo as suas dificuldades, você vai buscar ajuda, porque senão a consequência... Você não deixou de ser autista e não deixou de ser adulto. Cara, exato. Então, é óbvio que eu espero mais de você e eu não vou aliviar. Exatamente. Eu não vou aliviar, né? E aí, disso de buscar o diagnóstico, eu tenho trabalhado muito com o Arthur desde pequenininho. A gente fala de autismo, de deficiência em casa, assim, não tem tabu pra nada. Ele sabe. Sabe? Aí o Arthur, ele fala assim, mãe, eu sou autista. Aí ele pega os dinossauros, ele põe o dinossauro autista. Aí ele põe... Você não entende isso? Pra ele é super vantajoso. Por quê? Ele não pega fila e ele tem desconto. Maravilhoso. Marcelo, ele tá achando que, tipo assim, cara, você não é autista, tá perdendo, entendeu? E eu acho ótimo pra construção da autoestima dele. Eu sou autista. Entendeu? Tipo, fica aí na fila você, né? Tipo, que eu... Sensacional. Sabe? E olha que... Cara, é muito legal isso. Falei, olha, eu tô assistindo uma pessoa... tão pequenininha, mas que eu tô tendo a oportunidade de... Ele sabe o significado dele no mundo, dele no mundo. E que, tipo, quando teve a caminhada do autismo, e eu quis muito que ele
visse aquele mar de gente. Você foi na né? última agora. Eu vim aqui, só que teve em Rio Preto. Teve então lá. eu quis que minha mãe... Eu tava aqui, porque eu vim pra cá... A gente vai em todas, né? A gente tava nessa última Então, também. eu vim aqui em São Paulo porque coincidiu com a avaliação neuropsicológica do meu marido. Que legal. Então a gente tava pra cá, pra ele fazer A gente não se a cruzou, né? triagem. Mas vocês estavam lá. Estávamos lá. E aí, porque pro Arthur entendendo, né, isso que ele é mais... Então ele fica assim, mamãe, mas por que ele começou a questionar por que ele ia na terapia e outros amigos não? Por que ele tem aquela rotina e outros não? E eu explicando que você precisa. Você estava com dificuldade disso. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem habilidades. Hoje a sua dificuldade é essa, a gente pode te ajudar, né? E aí eu falei assim, Roberto, você precisa ir atrás do teu diagnóstico. Primeiro porque, assim, tá difícil, né? Vamos buscar ajuda profissional, tá difícil. E segundo, que pro Arthur vai ser muito importante. Aí ele, por quê? Eu falei, porque o Arthur, ele é apaixonado no Roberto. Eles têm uma ligação muito forte, assim. Mas assim, é uma loucura. E eu falo, você quer um exemplo melhor pra ele do que o pai? Porque a hora que... Ele ainda vai ouvir, ai, seu autistinha, ai, seu não sei o que lá. E ele vai pensar, e daí? Porque é uma condição e beleza. É o lado... quando a gente fala lado... Não é o lado positivo, né? O lado legal do autismo é isso. Chega a doer assim, no coração quando a gente fala. Mas se você tirar sarro dele, ele vai rir, porque pra ele não faz sentido. Ele não compreendeu, né? Essa emoção ele não sente. Nem compreendeu. Ele vai rir junto com você. Isso não é bonito, mas não. Assim, é uma coisa que dói você na ouvir. gente de fora, porque aí a gente que tem essa sagacidade, você vê, mas né? Pra ele é tudo certo, então ele vai rir também. Mas aí eu dizia, e que foi o que motivou meu marido, assim, ele tem você como a maior referência positiva. E tipo, pô, eu sou autista, preço. Mas meu pai também é. Não tem preço, e, né? aí é o que ele conseguiu compreender. Isso, a hora que eu falei isso pro Roberto, ele falou, não, então vamos fazer o que ele precisa. Porque aí o Arthur começou já a questionar isso do autismo. Por que é autista? Por que isso? Por que aquilo? E aí é muito bonitinho, que o Arthur, ele fala assim, mamãe, eu sou autista, né? O papai também. Mamãe, por que você não é autista? Porque você é menina? Aí eu, não, filho, a mamãe tem TDAH. Mas o que é isso, mamãe? Eu, ai, filho, é um jeito diferente de funcionar, né? Meu cérebro é bem diferente do seu e do papai, né? Tipo, e aí, de novo, todo mundo é muito diferente. Então, eu quis muito que a gente formalizasse pelos questionamentos do Arthur. Exato. E porque ele tá nessa fase de se reconhecer, entender quem é ele no tá mundo, excelente. Né? Então, eu convivo com muitas famílias atípicas, então eu pontuo sempre esse amiguinho que também é autista, fulano é autista, e fulano não é. Se ele tem essa referência, é ótimo. Isso, então... Ele ainda não identificou dificuldades do autismo. Claro. Na verdade, a única que ele identificou, mas eu não sei se ele identificou se é do autismo. Mas o Arthur, ele sabe que ele se alimenta diferente dos outros. Sim. E ele tem uma questão muito grande, porque ele se sente observado, ele se sente sendo vigiado, né? Ele tem dificuldade para mastigação. Então... Ele não quer comer na frente dos outros, ele quer comer escondido. Tem vergonha, né? Isso, ele tem. Então, mesmo assim, vamos supor, a gente conseguiu um alimento novo, ou até o mesmo alimento, estava no farelo de biscoito de polvilho, conseguimos ir para o pedaço. Mamãe pode colocar de lanche para você de pedaço, filho? Não, eu não vou comer na frente dos meus amigos. Aí eu, mas filho... a preocupação dele. Não, porque eles sabem que é diferente. Não vou. Ele se sente vigiado e é desconfortável. Ele sabe que ele não consegue. Pra ele é difícil entender isso. Isso. Então, aí, ele acho que é uma das dificuldades que toda vez quando eu bato nesse mantra com o Arthur todos os dias de que todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem habilidades. E aí ele fica assim, mamãe, a minha maior dificuldade é de comida mesmo, né, mamãe? Filho, mas a gente vai melhorar. Mas ele reconhece, né? Ele reconhece. Ele tem reconhecido. Então... E na sala do Arthur tem outro amiguinho autista, o Lolô, tá com ele também desde titiquinho, eles estão juntos desde 1 ano e pouquinho. O Lolô, agora, meu filho tem 6 anos e meio, agora que ele tá falando algumas palavrinhas, ele ainda não tem uma comunicação verbal. Funcional. Isso, né? E ele tem bastante estereotipias, né? Mas eu ainda fico tentando fazer esse rastreio com o Arthur, do quanto ele e os amiguinhos já estão identificando isso, mas ainda não. Porque
ele descreve assim, quando eu peço pra ele ou os outros amiguinhos da sala. E o Lolo, o que o Lolo gosta, né? Ah, ele gosta de correr. Aí ele não gosta muito de ficar lá na sala, às vezes, e ele não gosta de brincar de montar. Então, eles enxergam é o Lorenzo, não é alguma questão. E é algo muito, muito surreal, assim, pra nós é uma lição. Nossa. Pra nós é uma lição. Desculpa, assim, sabe? Não é o que eu penso. Às vezes a pessoa olha, nossa, você tá enxergando assim, tá romantizando. Não, não estou romantizando, é que pra nós isso é uma lição. Ele enxerga o Arthur, ele enxerga o Lolo. Isso, exato. Tipo, então pra eles, assim, só porque, tipo, sabe, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Se a gente pudesse desfrutar da sociedade enxergando os nossos filhos como eles são, não é. Seria tudo maravilhoso. Mas não é. Aí a gente volta de novo pra sorte e o azar, né? Então é isso. Não é nem sorte e azar. É contar com a nossa sociedade que, infelizmente, precisa aprender muito. Precisa. Muito. Tá faltando. Tá andando, mas tá melhorando, mas ainda precisa aprender muito. Infelizmente é isso. Mas eu sou uma otimista. Mas a gente tem que ser, na verdade, porque senão... Se eu ficar pensando, assim, o que mais me dói com o pai, e eu creio que você tenha o mesmo pensamento, não tem como. Quando você não estiver aqui. O que vai ser da gente? O que vai ser não, deles? Pai e mãe já não podia morrer, mas pai e mãe de hoje não pode morrer não mesmo. Não pode morrer de jeito nenhum. Não é, então, tipo, assim, cara, isso é uma angústia muito grande. Quando eu paro pra pensar nisso, eu me desmonto. Mas eu prefiro não pensar. E eu sempre vou entender, cada um com a sua religião, cada um com a sua fé, eu sempre vou entender que Deus vai dar um vai caminho, prover. Vai dar um caminho. Ele vai te direcionar. Né? Ele claro, tem guiado até agora. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, a minha parte eu vou fazer. A minha parte é me cuidar até os 100 anos que eu puder conseguir. Né? Mas não é focado nesse objetivo, senão eu vou ficar doido. Senão é assim, se eu pegar isso como causa, aí eu vou começar a me culpar. E aí tem horas que a gente se culpa mesmo, né? Culpa. Fala assim, pô, eu tenho que... Eu vou pra academia, eu preciso me cuidar, pôr minha saúde em dia, eu preciso estar legal, porque meu filho tá crescendo, não sei o quê. Você se culpa, você começa a trabalhar em função daquilo, e aí você começa a se desgastar. Então, assim, é viver um dia após o outro. Ah, é tão fácil, porque você não tá vivendo isso. Não, eu vivo. Vivo e vivo muito. E assim, eu procuro viver um dia após o outro. Tem dias que eu tô ansiosíssimo, eu quero planejar as 2 semanas que vem, mas eu não consigo. Então eu tô tentando aprender isso. Isso é um aprendizado, não é de um dia pra noite. Não é, é todo um processo. É um processo. Forjado na dor. Doido, o negócio é na dor, né? Mas isso é uma coisa que eu mudei muito de parar de tentar planejar. E, cara, assim... Eu tô passando por esse processo agora. Você ainda falando assim, daqui 2 semanas eu pensei... Eu já parei em 1 semana. Tá sendo o meu limite máximo, meu planejamento semanal. É complicado. Porque... assim, gente, na real, tudo que eu fui planejando, eu não concluí nada. Não rolou nada do jeito que eu planejei. E as pessoas falam, mas é o seu TDAH. É isso que eu ouço isso aí todo dia. Cara, não. É o seu TDAH. Então, assim, a gente vai aprendendo também a respeitar um pouco os nossos limites, exatamente. Até onde eu consigo. Vai se conhecendo. Né? E errando também, né, Marcela? A gente erra o tempo todo, mas assim, a intenção é sempre acertar, né? A intenção é sempre fazer o nosso melhor. Sempre. Né? É isso. E você como musicoterapeuta, não? Você achou que você ia encerrar? Você achava que você ia levantar? Não te dei esse aval ainda. Peraí. Eu quero que você explique sobre a formação do musicoterapeuta. Bom, porque é uma aula de música, Marcelo? Falar sobre musicoterapia pra mim, assim, é um orgulho, é uma paixão. É algo que eu já entendi que desde pequeno a música sempre falou comigo. E antes de a gente falar da formação, eu vou falar como que eu fui parar nisso, né? Então, assim, né, a gente já falou um pouquinho, mas são os detalhes. Pra mim, os detalhes enriquecem as coisas. Os detalhes são os mais importantes. Eu sempre, desde pequeno, eu sempre tive uma paixão pela música, sempre estava ali com o meu instrumentozinho ali, sempre brincando com alguma coisa relativa à música. Eu aprendi a ler com a música. Assim, na nossa época, né, os mais velhos, né, tinha aqueles compactos, né, de historinhas da Disney e tal, e o meu padrinho e a minha mãe faziam esses testes comigo para ver se eu estava realmente lendo, se eu estava decorando a história. Então eles tampavam o livrinho que vinha junto com o compacto lá, e eu continuava, eu falava, eu tirava, então eu estava lendo realmente a história. Claro que eu decorava a história, criança tem essa, né? Então eu aprendi a ler através da música, das canções. Eu lia muito encarte de disco de LP, muitas, foram muitas. Então praticamente eu fiz muita coisa assim.
né? E a música sempre foi caminhando comigo. E aí, existiu uma época que, quando eu já estava lá no segundo grau, lá no colegial, na época, né? Que eu queria seguir a carreira de música. Sempre tocava nessas coisas, assim, de barzinho, essas coisas. Além de muito jovem, mas assim, tava sempre engajado nas paradas com a galera aí. Sempre de menor, mas eu sempre tava meio muqueado lá, de bico lá. Então, assim, e aí com os violões nas costas, essas coisas. Sempre fui autodidata na música. Daí que às vezes as pessoas falam que eu sou autista. Enfim, pode falar o que quiser, mas eu sempre fui autodidata, né? E assim, quis seguir a carreira da música. Aí pintou os pais lá na pressão. Não, você não vai seguir isso aí que você não dá camisa pra ninguém. Música não dá pra... Eu tinha muito aquela coisa do esporte e da música, né? Eu treinava judô, eu fiz judô 10, 12 anos de judô, quase na faixa preta, e eu tinha música. Eram as músicas que eu sabia fazer melhor. Escola, eu sempre fui ruim para estudar. Sempre fui péssimo na escola. Mas assim, eu levava, sempre passava raspando, mas eu tava lá. E aí, minha mãe e meu pai, aquela pressão tal, não, você não vai, você vai fazer uma coisa decente. Aí foi quando eu comecei a fazer, na época, eletrônica, né? E aí fui pegando gosto pela informática e me formei e fiz sistemas da informação. Foi onde eu me formei inicialmente. Só que a música sempre pegou. A música tá sempre ali, me cutucando. Então eu sempre fiz as minhas coisinhas, sempre toquei ali e tal. Toquei um tempo na igreja, quando eu comecei na igreja católica, a pessoa me chamava pra tocar guitarra na igreja, comecei a aprender como é que fazia, tal. Eu só ia na missa pra tocar. Eu não ia na missa pra rezar, eu ia na missa pra tocar. E eu achava muito legal, porque a forma que eu tinha de me comunicar era aquela. Legal. E pra mim, e isso até hoje, eu me comunico através da música. Tem gente que pela música, e a musicoterapia ela trata muito disso, né? Da comunicação não verbal através da música, né? Então, quando o Rafa teve o diagnóstico de autismo, a primeira coisa que veio na minha cabeça, como eu vou fazer ele se comunicar comigo? Como que a música pode ajudar o Rafael? Era isso que eu pensava, porque eu tinha aquele sonho como pai, que os meus filhos iam ser músicos como eu. O mais velho tinha aquela habilidade, mas assim, aquela coisa, né? O Lucas tinha aquela habilidade, mas assim, não externava muito. Gostava de me ouvir cantando e tal, sempre tive essas coisas. Eles nasceram no ambiente musical. Na minha casa tem um estúdio lá. Tem tudo que você pensar, tem lá. Todas as tranqueiras que eu tenho lá, tá tudo lá. E já nasceram nesse ambiente. O Lucas, ele dormia em cima de bag de bateria, de capa de guitarra, ele dormia em cima enquanto a gente tocava. Era assim a vida dele. Então já cresceram no ambiente musical. Então eu queria saber como que isso poderia ajudar o Rafael. Como que a música poderia ajudar. E aí eu conheci a musicoterapia, né? Pô, tem a musicoterapia, tem a musicalização. Qual a diferença? Exatamente, aí vem a diferença. Então eu conheci o Centro Benizó aqui em São Paulo, né? Na época, hoje, a querida Luziana, hoje minha colega de trabalho, maravilhosa. Eu lembro até hoje que ela foi a primeira pessoa que manteve um contato visual com o Rafael. Ela pegou o violão e olhou, o Rafael fez um contato visual com ela. Aquela cena me marcou pra sempre. Olha só. Eu hoje, como colega de trabalho, eu conversei com ela outro dia numa reunião via Zoom. Eu falei, Luziana, você nem sabe o bem que você fez. Ela falou, Marcelo, eu não lembro dessa situação. Eu falei, então, eu era paciente, né? Isso foi há 13 anos atrás, 15 anos atrás. Né? E assim, foi o que me marcou. Eu falei, pô, eu preciso conhecer essa parada aí. O tempo foi passando, as terapias foram acontecendo, e eu sempre incomodado com a musicoterapia. Então eu perguntava pra musicoterapeuta, né, o que eu posso fazer em casa? Eu posso tocar alguma coisa? Não sei o quê. Não, você não precisa tocar. Você vai ter que sentir os sons. Como que é sentir o som? O que é isso? Não sei o quê. E aí vem a diferença. Vamos lá. E a diferença da musicoterapia para a musicalização. A musicalização, você tem como foco o quê? Você tocar um instrumento, você tem lá, eu sou professor e você é aluno, então eu vou te ensinar a tocar um instrumento, vou te ensinar a cantar, você vai ter qual instrumento você mais gosta? É teclado? Então você vai aprender o teclado, então você vai ter um foco de aprendizado musical. Certo. Na musicoterapia, não, eu vou tratar de outras situações. Então, através da música. E aí aquela questão do contato visual, aquilo me marcou para sempre. Como que através de uma canção, de um violão, aquela criança que não fazia contato visual, de repente virou um contato visual. E coisa que ela não fazia. Tá, é uma magia? Não é uma magia. É a forma que o musicoterapeuta usou para atrair aquela criança. Através da identidade sonora, tem várias coisas que a gente tem que atribuir. E aí a musicoterapia, quando eu conheci realmente, de fato, fui estudar a musicoterapia em meados de 2018, eu comecei, aí eu levei um choque. Primeira aula, a musicoterapia, a área da saúde. Opa, área da saúde? O que é isso? O que eu vim fazer aqui? Eu não me identifico com nada disso aqui, área da saúde, tô ficando doido. Deixei correr a situação, enfim. Primeiro que eu tinha feito a inscrição na pós-graduação, porque a musicoterapia hoje ela forma
tanto pela graduação como pela pós-graduação, né? Hoje a profissão não é regulamentada, mas se Deus quiser até dezembro a gente vai ter um presente aí. Porque acabou de passar na penúltima comissão do Senado, essa semana teve aprovação. Tem mais uma comissão agora, e depois dessa comissão, se passar, já vai para a sanção do presidente ou veto. Então, assim, já está quase lá. Então, a musicoterapia, quando eu fui me inscrever na pós-graduação, eu disse assim, na cara larga. Falei, ó, eu sou da TI, eu não sou da área da educação, não sou músico, eu sou músico autodidata e eu tenho um filho autista. Serve para vocês? Ela falou. Aí a Natália Avelino hoje, que é também minha amigona, minha colega de trabalho, e foi coordenadora do curso, que eu tenho uma estima profunda, assim, uma professora que me levou para muitos lugares aí como musicoterapeuta. Ela falou assim, você está convocado. Você está convocado, eu quero você. Desse jeito. E eu falei, e foi um dia que eu falo que foi enviado por Deus. Porque ela era de Santarém, do Pará. E aí a Sensupeg, a faculdade que eu fiz, ela é composta por polos no Brasil inteiro. E aquele polo de Guarulhos, aquele polo desse tamanho de Guarulhos, que eu estava passando por Guarulhos, eu falei, pô, deixa eu ver se tem... Eu vi isso aqui na internet, Sensupeg, musicoterapia, deixa eu passar aqui. Eu entrei e falei assim, tá, eu vim conhecer a musicoterapia e tal, e ela nunca veio para São Paulo. Aquele dia ela estava em São Paulo, precisamente em Guarulhos, e encontrou comigo. Ou seja... Era para ser, Era né? para acontecer, era para Sim. ser. E dali foi um caminho, foi uma trajetória linda, maravilhosa. Tem perrengue também, não é fácil, né? E aí foi quando eu fui conhecer de fato a musicoterapia, como é que era. E aí essa questão de ser área da saúde foi onde eu comecei a aprender por que não... quando a gente fala de musicalização... eu vou colocar aqui uma rodinha de criança, vou tocar aqui a Dona Aranha, as crianças vão bater palma. Isso é uma coisa. Mas tem na musicoterapia, se você tocar a Dona Aranha para certos tipos de crianças vão correr de você. É aversivo, sim. É aversivo. Então, por que isso? Aí sim a musicoterapia vai explicar. Existe um fenômeno chamado iatrogenia. A iatrogenia é o efeito mal que a música pode causar. Não só na criança, como no adulto. Você, como adulta, vai tratar uma depressão, você vai numa sessão de musicoterapia. E aí o musicoterapeuta vai te perguntar, vai fazer uma anamnese, uma entrevista com você, fala, que tipo de música que te traz a dor? Que tipo de música que te traz uma sensação de paz, uma sensação de alegria? Você vai ter que mexer nessas feridas, mas você, como adulto, você sabe como entender. Expressar. A criança não. A criança você toca... a criança tem um processamento musical diferente, que, por exemplo, eu canto a música do Mundo Bita para o Rafael, cantava, né? Mas não era a mesma coisa que o Bita no CD, no DVD, na época, né? Então, assim, é diferente, porque ele tá acostumado a ouvir aquele padrão sonoro, o cérebro dele processa daquela maneira. Até ele entender que eu estava cantando, é diferente. Então ele fala, opa, tá errado isso aí. Porque ouvir até surdo ouve, mas o processamento auditivo é diferente. Então a musicoterapia vai tratar dessa questão, não só essa como outras. Então, assim, é isso. Então, e aí, infelizmente, a gente vai ter que enfrentar isso até regulamentar. Muitas clínicas estão pecando aí de colocar nada contra. Eu admiro os educadores musicais, tenho amizade com vários educadores musicais são musicoterapeutas. E o que acontece? As clínicas estão colocando educadores musicais para atender criança. Como assim, se fosse só para musicoterapia. tocar um violão lá, como se fosse musicoterapia. As crianças estão lá estereotipando e não está acontecendo nada. Então isso é complicado. Então o principal efeito da musicoterapia é saber qual. Saber o que a gente vai fazer para... O que a gente não deve fazer, na verdade. O que a gente não deve fazer. Porque assim, o que vai causar iatrogenia naquele ser humano, então a gente não pode fazer. Está descartado, sim. Então é isso. E quais os caminhos para você chegar, né? Você trata da questão da saúde, tá? Mas tem criança que é uma qualidade de vida... a criança só tem algumas questões, é um autista nível 1, tal, ele tem algumas coisas... questões sociais, emocionais, mas a música está mexendo totalmente com a regulação emocional dele. Então não é só uma questão de a criança está lá porque através da música ela tem um contato visual, ela bate palma, ela tem uma habilidade social, mas também tem questões emocionais, tem regulação. A pessoa se regula. A música por si só ela tem um efeito fisiológico, um efeito terapêutico que já é dela, já é próprio. A música ela atua no sistema límbico. O sistema límbico é o mesmo sistema da dor. Então é o sistema das emoções, né, do cérebro, mas você faz um teste. Você tá com uma dor de cabeça forte, uma enxaqueca, você pegar aquela música que você gosta muito, você vai ver que a dor vai embora.
Porque a música vai te trazer para outro patamar, vai te trazer para outro lugar, assim, outro lugar que eu falo assim, né? O estado emocional e a dor, né? Já tem pesquisas aí sobre atividade física, né? Que essa pesquisa ela é meio polêmica, né? Que assim, que a gente tem vários neurotransmissores que o corpo produz através da música, e um deles é o lactato sanguíneo, né? É uma pesquisa que foi feita recentemente aí, mas aí tá O que assim, que é? o lactato sanguíneo é uma substância que o cérebro também produz, que aí ele acelera a atividade física, a pessoa produz mais atividade física. Se ela ouve aquela música que ela realmente gosta. Sim. Porque você vai numa academia, você vê aquele puta som alto lá e tal. Mas tem os caras que estão ali, com o fone deles no ouvido lá, e os caras tá lá, pá. Só que assim, a tendência é você produzir muito mais porque você está ouvindo a música que você realmente se identifica. Então aquilo mexe com a tua produção, né? De endorfina e tudo mais. Então, assim, é um estudo, tô falando muito a grosso modo, a gente não sei do estudo, né? Sim. Né? Mas, assim, já foram, essa pesquisa lá é verídica, mas ainda não foi aprovada porque tem questões aí, fármacos, tal, a Anvisa e tal, então tem que passar por tudo isso. Burocracia, né? Exatamente. Então, mas assim, a música, a gente sabe do efeito dela. Então, a música, como eu, na época, toquei muito tempo na igreja, sabia do poder da música, assim, num culto, numa missa, essas coisas, falei, poxa, isso pode ajudar o meu filho. Então foi quando eu realmente conheci. E aí a ciência explica tudo, né? Quando a gente fala de ciência, não precisa nem falar nada. Aí tudo casa, né? Hoje, assim, existe muito preconceito com a musicoterapia? Existe muito. Porque, assim, a pessoa... E isso é muito natural. A pessoa não saber a diferença da musicoterapia com musicalização. Todo mundo confunde. Eu ia te dizer isso, assim. Eu acho que é... desconhecimento mesmo, né? Porque ainda é novo e são pouquíssimos profissionais, de fato, musicoterapeutas. Novo, eu não digo que seria novo, porque a musicoterapia ela existe desde 1974. Ou seja... Mais ou menos aí, né? Mais ou menos aí. Não é uma ciência nova, mas não é que foi se popularizando recentemente. É que com o autismo isso trouxe, né? Um boom aí. Então, assim... Mas as pessoas se confundem demais, mas aí quando a pessoa de fato vai conhecer a musicoterapia, aí sim a coisa... E assim, no início dos meus atendimentos aí na minha trajetória foi difícil, porque assim, você vai para atender um paciente, você vai para atender dois, aí começa, pô, mas será que é legal? E aí as mães começam a se perguntar, e aí, mas é legal? E a aula de musicoterapia, como é que é? Não é aula, né? Sessão, mas e aí, mas é legal? Ah, vou pôr ele lá, porque lá vai ser mais livre, lá vai ser mais legal, porque não é na mesinha, não sei o quê. Só que aí você vai desmistificando, né? O trabalho do musicoterapeuta é esse, é desmistificar isso. Claro, e aí tem aquela coisa, eu vou com o tio Marcelo. Não, mas eu não sou tio, eu sou musicoterapeuta. Não, pra mim tudo bem, eu sou tio e tá tudo certo, tá tudo bem. É o tio da música, é o técnico, é o músico, mas não é o musicoterapeuta. Mas tá tudo bem, pra nós tá tudo bem, porque a gente sabe absorver isso e sabe usar isso a favor da criança. Sim. Né? No meu caso, eu atendo muita criança. Mas assim, o musicoterapeuta é assim... Eu acho que, não vou puxar a sardinha pro meu lado, não vou falar que é a melhor, assim, mas assim, nos protocolos de avaliação de musicoterapia, a musicoterapia já se sustenta por si só. Foi reconhecido mesmo como uma terapia formal de ciência robusta, ciência né? Robusta. Então, a gente trata de questões motoras, cognitivas, sociais, tem todo um protocolo. Eu tive a oportunidade, aí agora puxando a sardinha pro meu lado, né, que você não sabe, mas quem for no meu Instagram sabe do que tá rolando. Eu como TI, eu trouxe essa questão da bagagem da TI, eu trouxe para dentro da musicoterapia. Eu participei de projetos de automatização dos protocolos de avaliação em musicoterapia. Que é tudo feito no papel, eu trouxe para dentro de um Office, de um Excel da vida, trouxe lá para a gente colher os gráficos lá dos resultados. E conseguir acompanhar, que genial, E hoje eu tô dando aula em pós-graduação sobre os temas de avaliação. Então, legal. O mestre Gustavo Gatino é um dos meus professores e ele hoje me trouxe para dar aula na mesma pós que ele dá aula. Assim, uma honra imensa falar dele aqui, né? Que é um cara que viu meu trabalho acontecendo, ele viu e falou, pô, preciso falar com o Marcelo Serrato, né? E a gente se conheceu pessoalmente recentemente aí. Ele falou, cara, você tem o meu aval, você tem o meu apoio, assim, foi muito emocionante falar com ele, assim. No meu Instagram tem essa publicação, assim, de ter feito um curso com ele ali e ele ter reconhecido o meu trabalho. Então, assim, hoje eu tenho a honra de dar aula na pós-graduação do Centro Biomédico da Música e a minha disciplina própria vai ser automatização de protocolos de musicoterapia. Nossa, que legal. Assim, ele montou... Assim, quando ele me mandou essa mensagem, assim, eu entrei em choque. Foi no início do ano. Ele mandou assim, peraí, eu olhei assim... Um reconhecimento muito importante, assim, por quê? né? Porque foi aquela uma coisa referência. que eu trouxe da TI a bagagem que eu tinha, porque foi uma necessidade que aconteceu comigo dentro do estágio.
Ou seja, eu tinha que avaliar um monte de criança, um monte de papel para preencher. Aquela E coisa aquilo era toda disfuncional. Disfuncional, aquela coisa assim, de você entrar em doideira assim, fazer conta, não sei o que, gerar o gráfico lá, ir no Excel e montar o gráfico. Gente, peraí. Não dá pra montar tudo no Excel? Dá. E aí, pô, eu já manjo dos Paranauê do Excel ali. Então, pô, deixa eu pôr isso aqui pra rodar. Chamei um amigo pra me ajudar e aí eu comecei a montar. Hoje eu tô dando curso, graças a Deus eu tô fazendo bastante coisa, bastante trabalho nesse sentido. Então a gente desenvolveu ali, já tem a autoria da escala, né? Então assim, a autoria da escala INTEP, que é o perfil individualizado. Tem a escala DEMUR, que é para crianças com autismo. Tem a escala MEL, que você aplica com a família. E tem o processo musicoterapêutico lá automatizado, que eu fiz todos os processos, desde a anamnese até o final. Então a gente montou. Então eu tenho parcerias aí com o Bruno Verga. O Bruno Verga é um dos meus professores também, que é lá do Ceará, maravilhoso, né? E a gente tem tido parcerias assim nesse sentido. Para quê? Para trazer esses recursos para dentro da musicoterapia. Gente, a gente está falando de ciência, sabe? E a gente, eu concordo quando falam assim, o ser humano não é só um gráfico. Claro que ele não é só um gráfico, também tem questões subjetivas, mas a gente precisa medir de alguma forma. Tem que ter um rastreio, Tem que ter um rastreio, um registro. Parece que melhorou. Entender. Não, peraí, parece não. Ele tá mais legal, ele tá melhorzinho, ele tá apontando, tá, mas de que forma que ele tá apontando? Então a gente precisa ter um registro ali para entender. Eu entendo assim, tá? E quem é musicoterapeuta e vier assistir esse podcast, mas é isso não mesmo. vai me criticar, né? Então assim, isso vai existir em todas as profissões, né? Então tem pessoas que trabalham de uma forma diferente do que eu trabalho. Hoje eu vejo assim nessa questão dos gráficos, dos registros, sem isso eu não consigo trabalhar. Cara, os registros, eles são muito importantes, sabe quando, pessoal? Quando tá tudo dando errado. Porque quando tá tudo dando bem, você só vai. O gráfico do cara baixou. Só vai. Por que o gráfico do cara baixou? Cara, mas a hora que um trem empaca, se você não tem um registro mínimo, você não consegue entender. É isso. O registro é pra quando tá dando chabu. Senão você fica, assim, vendado. Porque quando ele chegou aqui há 6 meses, tava assim. Por que abaixou? Por quê? O que mas foi? Mas baixou por quê? Porque, pô, eu só avaliei, né? Existe lá, eu tô falando de uma das escalas, né? Que é a escala INTEP. Ela tem os domínios e os subdomínios. Então, mas nesse domínio aqui eu só avaliei os critérios de fundamento. Só aqueles pré-requisitos ali. Eu não avaliei outras situações, outros subdomínios. Mas agora eu passei a avaliar. Então ele vai pontuar teoricamente mais baixo, mas eu avaliei outras coisas, então tem uma gama muito maior de informações. Para você ter ideia, essa escala tem 374 habilidades. A criança não vai me entregar 374 habilidades nas primeiras sessões. Jamais. Então é um processo. Sim. Então a avaliação... Um processo avaliativo. Então a terapia é isso. A avaliação você vai lá, avalia, colhe o resultado, intervém. Avalia, colhe o resultado. Então é um ciclo. É um ciclo que vai se fazer. E aí você vai tendo que fazer. Então é um processo. Por isso que se chama processo terapêutico. Senão não seria. E que não é engessado, né, minha gente? Porque o que você propôs hoje não pode ser a mesma coisa para daqui 2, 3 meses. Tá de sacanagem. E aí a coisa, assim, e infelizmente ainda lidando com a questão da ingratidão, assim, né? A musicoterapia ela é meio ingrato o trabalho. Porque assim, a primeira coisa que o pai vai fazer... Não é aquela imediatidade. Não, assim, quando dá o negócio do... Assim, e também que não vai tirar, né? Assim, a primeira terapia que os pais tiram é da musicoterapia. Vou tirar porque a musicoterapia é só música lá, então deixa essa musiquinha aí, toca em casa. É bem assim, sabe? Então a gente foi meio frustrado. Estão construindo isso, vocês estão andando nisso ainda, né? Já melhorou bastante, mas ainda a gente escuta isso. Então, acho que hoje, o que pode ter melhorado também, porque tem hoje muito apoio médico. Sim. Porque a gente sabe que tem e aquela tem hierarquia. Que não apoiam também, tá? Tem. Já peguei 2 casos aí que eu nem vou falar. Esses eu nem converso. Cara renomado, hein? Vou abafar o caso. Gente, tudo que eu escuto dos médicos que eu mais admiro... Não, todos, Marcelo, todos que eu tô dizendo da minha... De quem eu tive contato e convívio. Teve um só que é um dos, né? Bam aí, infelizmente. Que falou para um paciente meu, pode tirar da musicoterapia, isso aí não vai dar nada não. Assim, e eu fiquei muito chateado porque eu admiro, continuo admirando como profissional, mas precisa se embasar um pouco mais. Precisa se atualizar, né? Tipo assim, é falta de atualização. Porque quem tá atualizado tem esses dados na mão. Isso me deixou muito chateado. A mãe foi muito parceira. A mãe falou, não, Marcelo, não vou tirar porque ele tá evoluindo, ele tá tendo... O paciente não falava, né? Mas por que ele não fala? A música vai ajudar na fala? Ela vai ajudar na fala.
Mas existem outros caminhos antes da fala. O Vai que a gente ajudar mais na quer... comunicação. Exatamente, são canais Não é de comunicação. fala. Fala Então, as pessoas, é outra etapa. As pessoas, elas falam assim, pô, a primeira questão que você vê do autista, quando é que ele vai falar? É isso que a gente... É a primeira aflição de todos. Assim, então, todo mundo tem. Eu também essa urgência. Eu também tive. Hoje eu entendo. Eu não só como pai tive que aprender, e como terapeuta piorou a situação. Tem que aprender mais ainda. Então, assim, existe um caminho para que fala. Não dá para pular etapas. Então, às vezes aquela criança com a música, ela consegue fazer coisas que ela não faz com outras terapias. Porque a música ela faz de uma forma... Ela se comunica de uma forma diferente. Então, assim, a música ela abre canais de comunicação. De que forma? De várias formas. Várias formas. Se eu for explicar aqui, vai até amanhã, mas são muitas formas. Então, o contato visual, a forma que você tocou, a criança põe a mão. Tinha uma criança que eu atendia que era fantástico, sabe? Eu tocava e aí a criança muito agressiva, sabe? Cheguei a atender pouco ela, porque ela acabou saindo da clínica e tal, foi poucas sessões, mas assim, a criança que tinha um histórico de uma criança agressiva. Por quê? Porque não sabia se comunicar, então se batia, às vezes. Então, assim, fui para uma sessão de TO junto com musicoterapia. Pô, levei lá o meu violão, peguei pouco aquilo e comecei a tocar. Ele gosta do quê? Ele gosta de mundo beat. Aí, opa, identidade sonora. O que aquela criança escuta? Qual o histórico sonoro daquela criança? Ah, ela gosta do mundo beat. Legal. E aí eu peguei uma música do mundo beat lá, comecei a cantar com ele. Aquela criança parou e ficou olhando para mim assim como você pensa assim, não tá acontecendo nada, né? A criança parou. Quando eu parei de tocar, ela pegou minha mão e fez assim. E levou pro violão de novo. Olha. Tipo, toca de novo. Isso é uma Se comunicação. comunicou. Então, assim, eu parava, quando eu parava de tocar, ele, tipo, ficou parado, olhou pra um, olhou pro outro e... Tipo, toca, tio Marcelo. Aquilo acabou comigo, assim, me desmontou. Foi assim. E a mãe falava, ele nunca fez isso com ninguém. Por quê? Porque a música tocou aquela criança. E ele falou, toca de novo. Então, a maneira que ele tinha de pegar minha mão e voltar. Tudo bem dele pegar minha mão e voltar. Não tem problema nenhum. Pra mim, foi maravilhoso. Eu pulei de alegria. Uma satisfação, então, né? É isso, a musicoterapia proporciona essas situações. Por isso que eu falo, a musicoterapia é maravilhosa. É uma profissão maravilhosa, é onde eu me encontrei. E eu já vou ser muito mais além de... E aí não é um orgulho que eu tenho como pessoa. Eu já era musicoterapeuta antes de me formar. Isso eu tenho certeza. Eu já tinha a música no sangue, eu já sabia. Eu trabalhei com dependentes químicos, eu trabalhei em grupos, eu fiz muitas vivências em grupos. Então, assim, eu já tinha isso dentro de mim que sem saber que era musicoterapeuta, né? Claro, eu preciso da formação, não é qualquer coisa, mas isso sempre caminhou comigo. Então, hoje eu tenho orgulho de falar. Passo perrengue pra caramba, sou autônomo, não é fácil, né? Aqui não é fácil. Mas, assim, se eu tivesse que... Por isso que foi um dos fatores que na pandemia, quando eu fui demitido da empresa de TI, eu não tive dúvidas. É agora. É agora que eu vou ser musicoterapeuta de verdade. E assim, claro, tem todos os desafios. Ser autônomo nesse país não é fácil. Ainda mais uma cidade como São Paulo. Nossa, é assim, é um desafio. Ô Marcelo, no teu perfil do Instagram, as pessoas conseguem falar com você? Consegue. A Lari vai colocar aí de novo o teu arroba certinho. O pessoal que estiver assistindo, sigam o perfil do Marcelo. E quem for de São Paulo e região... Procurem, vocês estão procurando um profissional de qualidade? Aí, de novo, gente, de verdade, isso aqui não é... Eu nunca, como mãe, né, traria para perto ou recomendaria por parceria ou troca. Obrigado. Ou isso. Não é isso. Eu, enquanto mãe, onde eu colocaria meu filho? Então, é ali que eu vou indicar para você. Obrigado. Então, quem for aqui de São Paulo e região, busque o Marcelo no perfil dele mesmo. E lá tem a forma como te encontrar, lá de falar com você, mandar o direct, tudo. Isso, o Linktree. Tem o Linktree, tem várias coisas que eu faço lá. Meu perfil ele não é tão profissional, ele é um perfil pessoal e profissional. Mas tem de tudo lá. Tudo junto misturado. Mas é onde podem entrar em contato com você, no caso. Sim. Aí podem falar comigo, assim. E aqui em São Paulo é isso, né? Eu tenho atuado muito com crianças com autismo e outras síndromes. Até paralisia cerebral, tem síndrome de Rubinstein-Type, teve outras síndromes que eu atendi também. E assim, atendi muito no modo home care, que é na casa do paciente, e também consultório e clínica, né? Eu tentei aí o meu espaço aí o ano passado, né? Tive uns probleminhas aí, porque a concorrência tá bem grande aí, o negócio tá feio. Você vê, né? Eu tava falando pra ele, tipo, a gente ali na nossa região, agora ali em Araçatuba tem a Simone Favarin, que tá atuando minha muito amiga, lá. maravilhosa. Beijo, Simone. Simone já participou aqui também, mas é algo que a gente ainda fica muito a pé lá pro interior. Não tem profissionais aqui assim, existe, capacitados, acho que não deve ter muito em lugar nenhum, né? Mas eu digo, aqui agora já tem vários
lugares Eu abrindo. vou falar uma coisa que também é outra polêmica aí, infelizmente a gente tem que falar, porque eu como pai eu fico indignado com isso, que é a questão dos planos de saúde. Não é a pauta da nossa reunião Não, aqui, mas pode ser, porque mas, a pauta assim, é família isso. e... A gente tá falando de plano de saúde, eu penso assim, né? No meu Instagram eu escrevi essa semana sobre isso. Eu tava indignado, porque eu tô passando por isso. A gente paga o nosso convênio bonitinho ali, o convênio cisma de simplesmente não pagar as terapias. E aí a gente processa esse convênio, a gente gasta o dinheiro que tem que gastar, o convênio triplica o valor da tua mensalidade. Eu tive 170% de aumento em menos de 8 meses. Então assim, você tá ali se matando para pagar o convênio para um filho só. E aí assim, e simplesmente eles viram as costas e não pagam as terapias. Então assim, isso afetou o meu lado não somente pessoal como pai, mas como profissional também. Então quando eu investi no meu espaço, eu tinha lá uma previsão de X pacientes. Isso caiu por água abaixo, porque assim, claro, o valor de sessão particular, eu como pai vou fazer a mesma coisa. Eu vou pagar o convênio para que o convênio pague as minhas terapias. Óbvio. Mas tem pacientes que preferem pagar particular. Ok. Então eu perdi alguns pacientes particulares. Por quê? Por causa dessa questão. Porque hoje o que o convênio está fazendo? Eles estão fazendo uma jogadinha muito, na minha opinião, muito baixa, desculpa, sabe? Abrem clínicas adoidadas em qualquer lugar, com qualquer profissional, sabe-se lá de onde vem, com métodos não cientificamente comprovados. Isso eu já passei por isso, porque eu fui ver. Minha esposa também já foi ver. A gente viu isso sendo acontecendo na nossa frente. E aí colocam qualquer pessoa. Tá aqui, ó. Tem musicoterapia, tem psicopedagogia, tem psicólogo, tem tudo lá. Mas não é... A ciência não prescreve aquilo, entendeu? Então, se o médico for olhar que ele prescrever, aqui também tem. É meio mercado, sabe? Aqui também tem, então põe aqui. E aí a gente acaba perdendo. Como profissional, a gente perde. Existe rotatividade profissional também, porque isso aí impacta. E é isso. Então, dos dois lados eu acabo tomando na cabeça. Então, e aí você sabe que aquilo que está sendo oferecido não é musicoterapia, gente, assim, né? Não, nem só musicoterapia, como outras. Por exemplo, a própria análise do comportamento. Nossa. Sabe assim, a minha esposa a gente passou por isso recentemente. A Unimed, vou falar o convênio Unimed, vou falar aqui. Eu falo, não tem problema de falar. Inclusive, eu marco eles direto, mas eles não me respondem. Enfim, e não é só eles. Ignorado, né? Com sucesso. E não são só eles. E eles mandaram a gente para uma outra clínica, queriam descredenciar essa clínica que aqui está. E aí queriam mandar para uma outra clínica. Tá bom, a gente vai lá ver. A minha esposa foi lá, era uma cena de terror, assim. Caramba, de terror, assim, né? Recepção lotada, atendimentos assim, entre aspas, em grupo, vai saber o que acontece dentro daqueles atendimentos. E assim, qual a metodologia que vocês trabalham? Eu trabalho com o método DASA. Que método é esse? O que é isso? DASA é uma ciência? Não, sabe, vocês têm aba? Não, o método DASA é um método que a coordenadora da clínica criou. Peraí, gente, mas... Não, a gente não acredita em aba aqui. Cadê o embasado? Não, tudo bem, ela pode acreditar no que ela quiser, mas seja ciência, que faça direito. Então a musicoterapia ela é uma ciência, não só a musicoterapia, como outras ciências. Então quando a gente fala de musicoterapia, ela é uma ciência, não é magia, não é tocar música para crianças falando, não, é uma ciência. Nós estudamos os efeitos da música. Tem comprovação científica Exatamente. Disso, estudos robustos demonstrando as respostas, assim, o que né? os convênios estão fazendo? Abrindo essas clínicas à torta, à direito, de qualquer um, colocar qualquer coisa ali, e aí falam assim, pô, aqui também tem. E aí tem mães, tem pais que caem nessa situação, caem nessa história. E é isso que está acontecendo. Então não só tá matando o profissional que a gente é, e matando a gente como pai também. Então quer dizer, a gente acaba perdendo dos dois lados. Então tá uma guerra. Hoje plano de saúde, para você ter um plano de saúde decente, hoje tá uma guerra. Tá difícil. Quando você fala, lá no interior não tem ninguém. Aqui em São Paulo a concorrência agora tá sendo essa. Então a gente... Tipo assim, de quantidade e não de qualidade. Nós estamos perdendo para nós mesmos. Porque tem profissionais que aceitam trabalhar nessas clínicas porque precisa trabalhar. E aí os valores caem lá embaixo, assim. Assim, você tem que trabalhar muito para você. E aí eu vou falar. E aí a sua saúde mental vai pro espaço. Você entra em burnout. Quantos terapeutas aí que eu conheço que entram em burnout aí em pouco tempo? Porque tem que atender. Olha, a gente vive numa panela de pressão, né? Muita gente me falou isso na faculdade. Mas você tá fazendo faculdade de musicoterapia, pós-graduação, e aí você vai atender autista, sendo pai de autista, sendo pai de 3. Eu vou. Eu tô aqui por isso, eu fui motivado por isso. E é o que faz a diferença no meu trabalho, é isso. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho um olhar
para aquela criança, eu não tem da como. tua vivência, não dá tem para como. dissociar. Gente, não tem como, não tem. Já respondi isso milhares de vezes para muitas pessoas, não tem como. Eu não consigo. Eu tive uma cena de uma criança pedindo pela outra terapeuta e a outra terapeuta passou e não fez contato visual com aquela criança. Aquilo me corroeu por dentro. Aquilo acabou comigo. Sabe, eu fui para casa com aquela cena, sabe? Olha, nem vou falar porque eu vou acabar expondo, vai ser pior. Mas assim, aquilo me corroeu, porque eu como pai vendo aquilo como terapeuta... Não aceita, né? Não dá pra dividir. Uhum. Naquele momento, porque de acordo com a aba, se você fizer o contato visual, você vai reforçar a criança. Tá, reforçar em que sentido, meu? Não, e também... Se comunicou, e ela outra, pediu. Isso nem é aba também, me desculpa, porque assim, né? A aba não fala que é pra gente ignorar as nossas crianças. Existe o acolhimento, isso também está na análise do comportamento. Isso aí é o aba da Shopee, entendeu? Aba da Shopee, né? Então, porque não é. Eu Então, aplico aba com o meu filho o coisas, tempo falo, inteiro. E eu não ignoro o meu filho, eu acolho no que precisa, eu dou limite, como vocês também fazem, né? Mas, gente, ignorar isso isso é um desrespeito. Desrespeito. É um desrespeito com o ser humano. Você não faria isso com um típico. Eu sempre falei com os pais que eu atendo, com as mães, eu vou atender o fulano ali, eu vou atender ele. O que ele tem, claro, tem um diagnóstico de autismo, tem um diagnóstico de PC, mas eu vou atender o fulano. O que a gente tem que entender como terapeuta? O que é melhor para aquele paciente? Não tem uma receita de bolo. Como que é uma sessão de musicoterapia? Vamos cantar a música do Bom Dia. Não é uma receita de bolo, né? Tem paciente que quer a música do Bom Dia, tem paciente que você começa a cantar. Não. Você perde ele ali. É isso. Então você tem que ir lá, conquistar os pacientes maiorzinhos lá, os de 9, 10, pré-adolescente. Os caras já entram na sala querendo tablet pra jogar. E aí você vai no manejo ali, pô, vamos lá, você vai jogar, mas vamos fazer uma coisa primeiro? Então é isso. Você tem que tratar, você tem que ir comendo pelas beiradas. Eu vou tocar a música do Bom Dia pro cara de 10 anos e falar, meu, vai pra merda, entendeu? É bem assim, sabe? Desculpa. Mas assim, é bem assim. Mas Tem assim. Tem uns moleques que passam comigo lá que ele já chega na sessão. O tio tem tablet lá, vou jogar no tablet, jogar o Roblox, não sei o quê. Eu tive um paciente com TOD. Esse foi o meu caso, assim. Ele é um cara assim, ele é sensacional, ele me respeitava muito, assim. Mas eu tenho um cara assim, ele chegou a jogar o Roblox na casa dele, ele passou no cartão da mãe. E assim, e aí ele me contou essa situação com uma naturalidade, assim, que eu falei, você acabou o cartão de crédito da sua mãe. E a mãe descobriu. Como é que ele conseguiu? Não, porque tava cadastrado o cartão na conta lá e o cara pegou ali na Google Play, tava logado, fim. Tava logado e foi. E aí, pra ele era insuportável ele perder a conta do Roblox, porque a mãe queria ressarcir essa grana. E pra ele era mais importante a conta do Roblox do que a grana da mãe dele. Então assim, e eu tive que meio que chamar essa responsabilidade pra ele entender. E ele não entendeu, ele quase quebrou a minha sala depois que eu fiz pra ele. Porque ele era TOD, ele era desafiador. Meu, pensa, então assim, olha o tipo de demanda que a gente tem. Então assim, Márcia, você vai atender esse tipo de demanda e você vai ter que dar conta de 3 autistas em casa? Não, gente, eu tô dando conta de 3 filhos. Porque a demanda vai ser a mesma. E eu vou fazer um desafio aqui. Não precisa ser autista, não. É filho. Filho, cachorro, sobrinho, enteado, é a demanda. Você estar aqui hoje é uma demanda. Sim. Eu peguei trânsito pra chegar aqui. Foi uma demanda. Eu não sou autista, mas é uma demanda eu estar aqui. Então, assim, só porque autista é mais pesado? Então, peraí, gente, vamos com calma, né? Vamos com calma. Eu sou muito sincero, sabe? Desculpa, mas... isso mesmo. Eu tenho que falar. Que é isso mesmo. Essas coisas me deixam um pouco... E a gente, enquanto famílias atípicas, a gente tem que se apoiar mesmo. E porque, cara, não é fácil a gente manter, não. A gente tá aqui, você descobre daqui, descobre dali, né? Você tampa de cá, destampa de lá. Se eu fosse escutar as pessoas falarem assim, não vou atender autista porque eu já sou pai de autista, não faria sentido nenhum pra mim. Pra que eu fui pra musicoterapia? Porque eu queria entender como a música funciona com meu filho. Você é terapeuta do seu filho? Não, é óbvio, gente, eu não sou terapeuta do meu filho, mas eu faço muita estimulação musical. O Rafa canta, quem tá no meu Instagram vai ver meus vídeos com o Rafa, quase toda semana eu faço vídeo com ele, faço live com ele. Como esse moleque se comunica, gente. Eu consegui fazer um plano com ele sem querer, eu acabei fazendo. O Rafa gostava muito de Mundo Bita, mas o Rafa começou a engrossar a voz, assim, começou a ficar homem, né? Então assim, o Mundo Bita já não fazia mais sentido pra ele.
Então não era infantilizar aquele cara. Então o Bita teve uma sacada. Eu sou muito fã do Mundo Bita, porque assim, o Mundo Bita é a sacada musicalmente, o cara é bom. Assim, ele trouxe um repertório do mundo, um repertório popular MPB, ele trouxe Lulu Santos, ele trouxe Gilberto Gil, ele trouxe várias músicas assim, do cotidiano para o Mundo Bita. Então, se você vê, existe a Rádio Bita, né? A Rádio Bita traz essa questão. Então, traz Caetano Veloso, traz todos esses perfis. Eu não acompanhei ao seu Valença, Ivete Sangalo, ele traz tudo isso para o contexto do Mundo Bita. Então, tem lá o personagem lá, o Gilberto Gil, lá o Milton Nascimento, tudo desenhado igual o Mundo Bita. Tal, e ele trouxe essa versão para o Mundo Bita. Então, o que eu comecei a trabalhar com o Rafael dentro de casa? Trazer essas questões para dentro dele, assim, que eu já a questão dele, assim, individual, trazer esse repertório da Rádio Bita para ele. Ele super curte, tanto que as lives dele comigo hoje são todas essas músicas que ele canta. Ele canta Trago essa rosa, ele canta Azul da Cor do Mar, ele canta todas essas músicas, porque o Mundo Bita trouxe isso pra ele. Então ele já não tem mais o Mundo Bita infantilizado, ele tem o perfil da Rádio Bita, que é um perfil mais adulto. E isso foi uma puta sacada que o Bita trouxe e a gente consegue trabalhar numa boa. Então o meu filho hoje não é um trabalho, um processo musicoterapêutico, mas através da música eu consigo fazer totalmente ele se comunicar de uma maneira muito funcional. Hoje o Rafa, ele é autodidata, você vê alguns vídeos no Instagram, ele tá tocando comigo lá, ele aprende de ouvido, ele toca de ouvido o teclado. Maravilhoso. Foi através desse trabalho que eu comecei a me comunicar com ele de uma maneira muito funcional. Marcelo, parabéns. Eu é de se admirar mesmo, de demonstrar toda a minha admiração. Sim, merece. A gente tá fazendo o que a gente pode, né? É isso, sim, né? Mas pode. É isso mesmo. E, inclusive nisso, gente, até de rede de apoio, de a gente se apoiar, porque, cara, a gente tem que se reinventar. Todo dia. Só que a gente também tem que pagar contas, a gente tem que trabalhar, olha, equilibrar todos esses pratinhos aqui. Fácil, não é fácil. Então, isso também é a gente se apoiar. Então, de novo, galera de São Paulo e região, né, que estiver aqui, procure o Marcelo. Vai lá fazer uma avaliação com ele, conversa, vai entender. E se você tem dúvida, a música não é pro meu filho. Não estamos falando de musicalização, é diferente. É tratamento, é uma intervenção terapêutica. Tem sessões de musicoterapia que eu sei que eu vou falar pro pai e pra mãe. Infelizmente não vai rolar tanta música que lá. Ele tocou a frustração do pai e da mãe. Ele tocou hoje, não, ele não tocou. E acho que ele nem vai tocar. Existe uma coisa muito, muito séria na musicoterapia que assim, tem pacientes, né? Tem pacientes que eles começam a desenvolver musicalmente dentro da sessão. Isso é muito natural. Tem um paciente de 17 anos que hoje ele conversa comigo no WhatsApp hoje. Assim. Então ele chegava ele desenhava em aplicativo instrumentos musicais, tocava no aplicativo bateria, comecei a mostrar a bateria para ele. Eu levei a bateria dentro da sessão. Eu botava fogo na clínica lá, assim. Eu trabalhava, mandar um beijo pra Karine da Psicofonosim, que é a clínica que eu trabalhei, a minha primeira clínica. Assim, eu levava a bateria, ela liberou tudo essas loucuras, ela liberou. Eu tinha uma bateria dentro da sala porque um moleque se identificava com a bateria. Ele gostava de Charlie Brown Jr. Eu botei um moleque pra tocar o Charlie Brown Jr., acabava com a sala. O moleque se desenvolveu. Ele começou, todo final de sessão ele tinha que falar com a recepção. Então ele falava, tchau, bom dia pra vocês. Ele começou a se soltar de uma tal maneira e hoje ele tá fazendo conservatório de música. Olha, então, assim, que incrível. Ele desenvolveu musicalmente, né, dentro da sessão. Então eu indiquei pra família, falei, agora pode dar continuidade aqui. Eu tô por aqui. Eu não vou dar alta porque tem algumas questões sociais para desenvolver. Mas até o momento que eu tive com ele, que depois eu saí da clínica e tal, a gente criou um vínculo. Hoje ele me manda mensagem no WhatsApp. Ele criou um grupo comigo lá e manda as coisas que ele tá fazendo. Então hoje ele tá no conservatório de música. Por quê? Porque ele desenvolveu aquela habilidade e ali ele conseguiu se relacionar com os amigos ali musicalmente. Hoje ele tem uma banda. Isso é maravilhoso, gente. Então assim, são coisas que eu colhi. Eu tive que aprender isso dentro do meu trabalho. Sabe? É uma lição que você pode aprender com o melhor professor, mas o seu melhor professor é o seu paciente. É ele que tá ali te ensinando. É, né? E pra mim, isso pra mim são casos que eu guardo no coração, assim. Quando foi o meu último dia de clínica, foi com ele a sessão. E assim, eu desmontei, assim, eu chorei muito, assim, porque ele me trouxe um presente. Essas coisas que esses caras de feira hippie fazem, essas lembrancinhas, ele me trouxe uma bateria montada assim, ele falou, toma, é pra você que me ensinou. Cara, assim, que demais. Eu desmontei assim, terapeuta não pode chorar. Eu desabei, não tô nem aí. Eu desabei porque eu sou um ser humano e eu preciso desabar. E ali eu abracei ele e falei, cara, o que você precisar de mim, eu tô à disposição. E aí, de vira e mexe, a mãe e o pai me mandam mensagem, ele me manda mensagem. Pra mim isso é maravilhoso, foi uma conquista, é um autista nível 2 que o cara desenvolveu. Olha só, incrível. Então é isso.
É incrível. Não fui eu, foi a musicoterapia. Claro, foi o trabalho de muitas mãos, teve o trabalho de outros terapeutas, mas onde ele mostrou, assim, a família testemunha isso, foi que a música despertou esse interesse nele. Hoje ele tem um quarto lá só de coisa de música lá. Então, fantástico. Assim, fantástico. Então, assim, que foi uma magia? Não, foi a ciência, foi a coisa, foi a música comprovadamente ali auxiliando na vida daquele cara. Então, assim, eu tenho só que eu fui um instrumento usado ali para ele, né? Então, foi isso. Então, a música é isso, gente. A música, ela traz as questões aí que... existe aquele ditado, né? Quando as palavras calam, a música fala. E isso é verídico. Perfeito. Na minha vida, na sua e da de você que tá assistindo. Isso aí... Depois de uma frase dessa, minha gente, eu vou falar o quê pra complementar? Eu vou me calar, não é mesmo? Friedrich Nietzsche falava assim, sem a música a vida seria um erro. É outra frase que me conquistou. E é isso, né? Perfeito. O Paul McCartney, né? Eu sou bitomaníaco e eu tenho... Eu tenho o Paul McCartney como um mestre, assim, da música. Eu vou estar no show dele em dezembro, tô fazendo propaganda já. Em dezembro eu vou estar no show dele aí. Ele vai se apresentar aqui? São Paulo? Consegui ingresso dele aí de novo, porque eu já tinha ido momentos antes aí. Agora, dessa vez eu vou de novo. E ele fala, né? Errar uma nota no palco, tudo bem. Mas tocar sem paixão é imperdoável. Então ele fala da paixão pela música. Ele fala do sentimento da música. E a música traz esse sentimento. Então a música é isso, gente. A música traz a expressão do ser humano. Não é simplesmente tocar. Então na musicoterapia a gente preza muito isso. Não vai sair música propriamente dita, vai sair uma música desconstruída, mas é o jeito que ele sabe tocar. Sim. É o jeito que ele sabe tocar. Ele tá se expressando, ele tá ali tocando aquele violão, não tá saindo nada, tá vendo? Mas a gente tá ali, ele tá se expressando, ele tá feliz. Sim. Feliz, engajado e relaxado. Esse é o nosso lema. Se a criança tá ali, eu falo de criança, né? Mas assim, o ser humano em si, é isso. Existem sessões de musicoterapia, de musicoterapia receptiva, vibroacústica, por exemplo. Eu passo por essa sessão como paciente, né? Eu tenho uma colega que faz essas sessões comigo. Então, quando eu tô lá, semana passada eu precisei um pouco, tô fazendo um processo ali de 5 sessões. Eu deito numa cama, que é uma cama comum, uma cama que você vê aparentemente comum, e o estrado da cama é um estrado fechado, e embaixo ele tem 42 cordas afinadas de violão, afinadas em Ré, numa frequência de 432 Hz, mais ou menos. Então, quando você toca, você faz aquele barulhão. Aquilo vibra no seu corpo. E mexe com algumas áreas de ansiedade, algumas áreas de depressão. Nossa, que fantástico. Dependendo da forma que você toca, você tem a sua forma de usar a técnica correta para você tratar certos sintomas. Então, assim, é uma sessão de musicoterapia sem música. Olha só. É uma sessão sonora. A musicoterapia não é só a música são seus elementos, o som, o timbre e tudo mais. Então é isso. Não vamos confundir a musicoterapia com musicalização, que eu não tenho nada contra. De novo. Mas é a questão. Mas a musicoterapia, a música. Desse viés terapêutico mesmo, Exatamente. De tratamento. É isso, gente. Assim, é maravilhoso. Eu sou suspeito para falar. Eu me tornei musicoterapeuta porque eu queria ser musicoterapeuta e eu não me vejo fazendo outra coisa. Claro, eu tenho minhas paradas da TI aí que eu pretendo levar mais pra frente aí e tal. Não, e é legal que você tá conseguindo unir um pouco desses dois mundos, né? Tá assim, tá caminhando, a gente vai conseguir, tem muita coisa pela frente aí quando os protocolos começam a ser traduzidos, né? Agora tá nessa fase, então a gente tá tentando aí aliar. Mas assim, pra mim tá sendo gratificante isso. Legal. Só preciso trabalhar e ganhar um pouquinho melhor, que o negócio tá ficando aqui em São Paulo, o negócio tá ficando... Que você falou, precisa trabalhar. E a gente como pai, aí sim eu vou trazer a questão atípica, porque eu como pai atípico eu preciso acompanhar os meus filhos. Eu não sou aquele pai que só foi lá e eu posso... Não, eu tento hoje, o tempo que eu tô ali na clínica, eu trabalho numa clínica próxima de onde eu estou, né? E aí eu tento ali alinhar, fazer alguma coisa por ali e tal, resolver alguma coisinha por ali, mas eu estou ali com os meus filhos, dividindo a jornada com a minha esposa. E aí eu tento trabalhar perto. Então eu preciso trabalhar um pouco menos? Teoricamente, sim. Não posso mais ter uma jornada de 48 horas por semana. Não dá pra ser um CLT. Você não tá sozão, né? Eu não consigo, mas quando eu tava na TI eu viajava muito. Não tenho nada contra, mas assim, eu não dava mais. Mas não dava mais. Então assim, a gente tem que ter... Isso, trazendo pra questão atípica, isso aí é ruim, mas é a questão atípica.
Eu preciso disso. Precisou. E aí aí cai um pouco o salário, isso é normal acontecer. E aí a gente vai tentando se virar nos 30. Vai tentando se virar. É isso. O que eu trouxe pra vocês foi exatamente a realidade. Não tem mistério, não tem maquiagem. Aqui perfeito. Assim, quem me conhece sabe que o Marcelo é assim. Ele fala o que ele pensa e tá tudo certo. Marcelo. Espero que eu não tenha queimado o seu filme. Acha que é isso. Eu agradeço demais você ter vindo aqui, compartilhado, tô muito feliz de ter Obrigada participado mesmo. aqui. Feliz, assim, é uma honra pra mim estar aqui. Maravilhoso esse papo. Poxa, eu fico feliz Falaria demais. quantas vezes você me chamasse, eu estaria aqui. Não, faremos muito mais prazer, vezes. prazer. Inclusive, eu já falei isso pra sua esposa, eu vou falar pra você o meu humilde espaço, tanto do Altispod quanto do meu perfil, para divulgar o que vocês precisarem, o que vocês quiserem, tamo junto. Vamos fazer uma avaliação, né? chega com o tio Marcelo lá, que o tio Marcelo é gente boa. Isso mas é isso, gente, a gente precisa buscar, tem caminhos para isso. Então, o conhecimento vai dar esse direcionamento pra gente, né? É isso. Marcelo, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Bate aqui. É isso aí. Bate aqui. Porque, pra você ver o comprometimento, né? A gente tá aqui sabadão à noite, ele podia estar o quê? Com a família dele, fazendo 800 milhões de coisas, mas ele tá aqui. Por quê? Porque é um propósito de vida, né? É de entregar, é de informar e de esclarecer. Porque o que a gente quer para os nossos filhos, né, Marcelo, só vai acontecer no coletivo. Só no coletivo, não é só pro outro caminho. Os outros também precisam. Então, é por isso, gente. Então, bora valorizar todo mundo, segurando a mão de todo mundo, tá? Muito obrigada. Fiquem ligadinhos nos próximos episódios. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.